Fala, meus amigos, nação empreendedora, empresários de todo o Brasil, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um episódio incrível do Ecossistema Podcast e realmente, episódio incrível, porque todas as vezes, né, o Sandrão aqui tá do meu lado, ele vai certificar disso, todas as vezes a gente tá trazendo empresários, cada um tem surpreendido, né, Sandrão? A gente tem elevado o nível a cada episódio. Com certeza, muita história, muita história. gente que fez muita coisa, que começou de forma improvável, que fizeram coisas improváveis, e tudo isso aqui enriquece a gente que tá na mesa. Total, cara. E vocês que estão assistindo aí. Exatamente. Então, antes de começar esse episódio, eu quero que você faça o seu deverzinho de casa, porque a gente tá fazendo o nosso, que é toda quinta-feira, episódio no ar, para poder trazer conteúdo, trazer conexão para você, trazer clareza para o seu negócio, para os seus momentos como empreendedor. E o seu dever de casa é simplesmente curtir esse episódio, se inscrever no canal, tá bom? Compartilhar esse episódio e usufruir, né, de todo esse bate-papo bacana que a gente vai estar trazendo aqui hoje. E se inscreve no canal, tá? Se inscreve lá também, segue no Instagram Ecossistema Business. E a gente, Sandrão, a gente tá pecando, a gente não tá falando o nosso arroba, pô. Pois é. A galera tem que seguir a gente também lá no Instagram. Segue aí, Hugo Fernandes, @HugoFernandes. E Sandro Samper com N, tá? Vai estar aqui embaixo. Exatamente. E vamos lá, pessoal. O episódio de hoje a gente está trazendo um empresário fora da curva, um cara incrível, um cara que eu tive o prazer de conhecer. E aí, quando eu conheci um pouco do negócio dele, eu fiz assim, cara, a gente precisa levar lá no podcast, a gente precisa sentar com esse cara, apresentar para nossa audiência. E porque assim, o modelo de negócio que ele tem é muito bacana e ele tem uma mentalidade muito boa, muito disruptiva acerca de empreender, né? E aí, o que a gente vai falar hoje sobre é simplesmente sobre empreender é muito além de abrir um CNPJ. Você ter um negócio é muito além de ter um CNPJ. É sobre você se antecipar a alguns pontos importantes, né? E a gente tem hoje, Sandrão, episódio 162, né? Eita, 162 episódios. 162. 162 quinta-feiras. Exatamente. E o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso. Para que a gente chegasse a 162 episódios, precisou toda uma preparação antes de iniciar o projeto. Foi isso que fez com que a gente, de fato, continuasse perpetuando e performando o nosso episódio. Então, fica aqui com a gente nesse episódio e faça bom proveito. Estamos aqui com o Marcos Gama. Fala, meu amigo, ele como é que você é diretor da Smart Valley, empreendedor. Isso aí. Né? Empreendedor serial, né? A gente conversando aqui no bastidor, vários negócios serial. Que você tem. Cara, sair da CLT, acontece isso, né? Se abrir sua mente, as oportunidades vão aparecendo. É isso aí, meu irmão, seja bem-vindo, tá? Uma honra ter você junto com a gente. Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho quem é você. Satisfação aí, pessoal, tá? Em estar com vocês aí, satisfação em conhecê-los. Eu me chamo Marcos Gama, sou casado, tenho um pai, né? Arthur, meu filho, e toco hoje a Smart Valley Benefícios. A Smart Valley não é uma empresa que eu fundei, né? Dentro hoje da Smart Valley a gente traz também outras empresas nascendo dentro desse guarda-chuva. A Smart Valley é uma empresa do Grupo Olion, tá? Tiago Gomes é o diretor desse grupo. E esse foi o primeiro amigo que eu escolhi na vida. E aí eu vou te falar um assunto legal, cara. Que legal. As pessoas que você se relacionam quando você é muito criança, jovem, são familiares ou pessoas da sua rua, do seu colégio. Exato. E com o passar do tempo, você começa a ter uma autonomia de escolher quem tá dentro da sua vida e quem tá fora. Uhum. E eu conheci esse fenômeno aí, ninguém tinha nada, irmão. Todo mundo novo, um carrinho quebrado ali e tal. E só que a postura, a forma de falar, o jeito, eu falei isso pra ele há anos atrás. Você vai ser meu amigo, cara. Eu vou escolher você pra ser amigo. Por quê? Não era um cara que tava muito próximo da minha vivência, mas eu tive contato. Uhum. E eu escolhi ter essa amizade. A gente tem várias histórias boas juntos, inclusive tá trabalhando junto hoje, dentro do Grupo Olio, dentro da Smart Valley, trazendo projetos novos pro grupo. Então, legal, cara. Empreender também, empreenda nas suas amizades, viu? Escolha as pessoas que estão dentro da sua vida, as pessoas que você se relaciona, porque você não sabe daqui a 10, 15, 20 anos, que é o tempo que eu tenho de amizade, onde é que isso vai te levar. Caramba, velho, legal. Isso que você acabou de falar aí me fez lembrar da minha história com os meus sócios aqui no ecossistema, né? E
Cara, bem ousado, né? Você escolher quem você quer ser amigo, você chegar e falar assim, ó, a gente vai ser amigo, sabe? É isso aí. Isso é bem ousado, é bem bacana. Geralmente as pessoas fazem amizade ali de forma intuitiva, vai fluindo. Mas a minha história aqui foi exatamente isso, cara. Eu conheci o Menandro, né, que é um dos sócios aqui do ecossistema de infância. E aí ele começou a empreender de forma bem resumida. E aí dentro das conexões dele tinha o Sandro, tinha outros empresários. E eu ficava olhando de fora assim, focava e empreendia em outro mercado, outro negócio. E eu falava assim, cara, um dia eu vou sentar na mesa com esses caras, um dia eu vou estar junto. Entrava na live e falava assim, eita, um dia que eu vou estar fazendo parte desse grupo você e tal. Criou então, aquilo assim, naquele momento. Exato. Eu mirei aquilo e falei assim, eu vou estar nesse ambiente, eu vou estar nesse meio. Né? Então, assim, é justamente isso aí que você falou, cara. Você já reparou você tem que empreender nas amizades. Vou falar nesses papos de coach, né? Que você vê que todo mundo vai criar um método, não importa o que seja. O primeiro passo é sempre fazer você ver aquilo onde você vai chegar, ou acreditar, ou falar, ou botar pra fora, ou escrever. Cada um tem seu jeito, né? E aí, eu estudando um pouquinho de neurociência, eu descobri que o cérebro não tem tanta diferença, ele não consegue distinguir o que é imaginação do que é realidade. Exatamente. Isso é massa. Entendeu? Então, quando você traz aquele momento, isso tá na Bíblia, né? Trazer a realidade, as coisas que você fala. Chamar a existência aquilo que não existe, como se já fosse. Então, assim, o poder que o nosso cérebro tem, aí você pode viajar em várias vertentes. Mas é isso aí, entendeu? Eu quero estar naquele lugar, eu quero fazer tal coisa, eu quero ter essa amizade, eu quero ir pra tal lugar, eu quero aprender tal coisa. O pessoal que tá ouvindo a gente, você pode fazer o que você quiser. Eu falo isso pro meu filho todos os dias, ele vai fazer 7 anos, e é as idades mais... que ele tá mais aberto pra ouvir, pra poder entender as coisas e tal. E eu falo pra ele todos os dias, filho, você pode ser o que você quiser. Você é um cara incrível, corajoso, forte. Então, assim, toda vez na hora de dormir, tanto eu quanto minha esposa fazem isso. Isso faz com que ele abra a mente dele pra ele ver o que ele quiser. Isso é verdade. A gente foi comprar fogos do São João, né? Tá no período junino. E aí ele comprou, eu falei que ele tinha um valor, mas acabou passando, não tem problema. E aí voltando pro carro, ele falou, meu pai, por que você não pegou aquele foguete? A gente não tinha dinheiro pra comprar tudo. Eu falei, a gente tem dinheiro pra comprar essa loja toda. Boa. Porque eu não posso limitar ele. Sim. Mas filho, não era pra sua idade, não é o seu momento e não há necessidade. Porque tudo que você comprou aí você não vai nem usar. E não usou, entendeu? Mas vem São Pedro, vem outras coisas, ele vai usar. Então assim, eu fico preocupado em não limitar ele no sentido do que ele pode ser, ter e querer, mas limito ele em comportamento, não pode falar desse jeito. Então, assim, tem limites que eu coloco sim, mas tem outros não, porque pode ser um momento que eu faço isso agora e lá no futuro ele não entenda porque ele não consegue algo, porque ele demora, porque eu tive barreiras que eu tive que quebrar, tive que vencer. Sim. Então, isso vem de infância, entendeu? Cara, perfeito. Pra mim é muito importante. A gente falou esse tempo todo de empreender, falou um pouquinho da minha história de coisas que eu fiz, né? Eu abri a primeira empresa, tinha 18 anos de idade. Mas isso vem, cara, vou dar um exemplo da minha mãe. Então, vamos falar da minha mãe, do meu pai, dos meus tios, todos eles têm empresa. E aí, eu lembro quando ela trabalhava e vendia pizza brotinha no final de semana. Sim. Aí ela fazia panfleto. Quem tem que entregar o panfleto? Eu e meu irmão. O mais novo não ia, mas os dois iam. Por quê? Porque não, quem tem que fazer é vocês. Exato. Então, assim, esse poder da ação, de fazer as coisas, veio quando a gente tinha, sei lá, 9 anos. Você quer comprar um cachorro, você vai ter que dar banho. Ela mostrava toda a rotina. Tem que levar pra passear, não sei o que. A obrigação é sua. É isso mesmo que você quer? Aquário, você vai limpar o aquário. Porque ao invés dela te limitar, ela te libertava, né? Tipo, você quer ter cachorro, mas tem que ter responsabilidade. Você vai ter que dar banho, você vai ter que colocar comida, você vai ter que passear, você vai ter que fazer isso. Era assim, então, desde pequeno, você já começa a entender que tudo que você faz, tudo que você quer, precisa de ter uma responsabilidade acerca daquilo. Exato. Então, assim, isso que eu tenho... E eu era um garoto muito tímido, viu? Falar em público pra mim era um desafio. Mas aí, é o que eu te falo. E é o que eu tento melhorar no processo com meu filho, entendeu? Então, quero que ele vá, impulsione, aprenda a vender, vai vender doce no colégio. Ah, cara... É pra ganhar o dinheiro doce? Não, cara. É pra aprender a vender, pra aprender a falar com pessoas. Aquele momento ali, que ele tiver erros, não erros bobos, pequenos, são experiências que ele vai carregar isso pra vida toda, entendeu? Exato. Então eu empurro ele, sim, pra algumas experiências e pra comportamento, pra algumas formas, eu limito mesmo, porque tem que limitar. Até porque ele tem que começar a ter acesso. Por exemplo, ele tem que ter acesso à frustração. Ele tem que aprender a lidar com isso sozinho. Não. O que acontece, a gente já tá entrando em outro assunto aqui. Mas faz parte, viu? Os pais hoje em dia blindam muita criança, né? Pra criança, não, porque tudo é bullying. Cara, tinha 2 metros, pele e osso. Tudo quanto era apelido, os caras me chamavam, eu nunca chorei, nunca morri. Por quê? Porque eu não fui criado dentro de uma redoma. Eu soube lidar com frustração. Eu nunca pensei em me matar porque eu tava sofrendo bullying na escola. E olha que eu era feio, estranho pra caramba.
E aí, hoje em dia, se você falar alguma coisa com um gordinho, o cara se ofende, ele tá depressivo em casa, por quê? Porque ele não soube lidar na época certa com esse tipo de sentimento, frustração, decepção. Isso é importante a criança entender a relação disso, entendeu? Você quer ver uma coisa? Ele é pequeno, ele não pode ter responsabilidade. Pode sim, no nível dele. Sim. Vou dar um exemplo. Claro que há mais de um ano, meu filho todos os dias aprende 2 palavras de inglês sozinho. Aí você fala, como é isso? Eu comprei uma maquininha que vem com as cartas, ele coloca, fala e escreve. É a obrigação dele. Você chega de noite, meu pai aprende tal palavra e tal palavra. Então, assim, é uma obrigação dele. Eu comprei, porque Hot Wheels lá nos Estados Unidos é muito barato, né? Eu trouxe, sei lá, uns 100 e poucos Hot Wheels. Só que não são... uma mala só de brinquedo. Pô, os caras já também estavam vindo... Mas é 80 centavos. Mas ele abriu um negócio e ele aluga Hot Wheels. Não, é 80 centavos de dólar, cara. Eu vendi uns colecionáveis mesmo, mas não. Aí o que acontece? Todo domingo ele pega um, mas se ele fizer as obrigações dele. Sim. Entendeu? Então, assim, eu crio obrigações, mas crio... Não, a recompensa. Nossa, cara. Quando ele fecha um boxzinho, por exemplo, os animais, aí ele pega um Monster Truck, que é um Hot Wheels um pouquinho maior, que ele é louco por aquilo, entendeu? Então, assim, eu criei temas. Quando ele fecha X, ele pode pegar um presente. Eu trouxe Lego, trouxe um monte de... Lá é muito mais barato que aqui. Mas o que eu fiz? Eu criei um estímulo. Porque isso é muito bom. Tem que ter o estímulo, né? Não vai... Vamos fazer a obrigação. Beleza, é a obrigação. Mas por que não melhorar o processo, entendeu? Sim, ele faz sozinho, cara. E no dia que ele esquece de pegar o carrinho dele, que é domingo, eu não lembro, não. Se ele vem, meu pai, o carrinho, 2 semanas depois, não, você vai pegar só um, você esqueceu. Massa. Entendeu? Então é treinar. Mas a vida é isso, você se dedica e depois você tem recompensa, né? Você se esforça, depois tem recompensa. Não existe a recompensa sem esforço. Você quer ver uma frase que eu falo, Sandro? Arthur, meu filho, né? Quando no colégio alguém fizer um bullying, alguma coisa, ele vai olhar, isso aí? Lá em casa do meu pai, ó, é muito pior. Mas bom. Criar um pouquinho de casca, entendeu? É importante. Cara, muito bom. Sem perder o elo. A gente falando aqui, né, Sandrão comentou, a gente fugiu até do assunto, mas, cara, é exatamente isso que o empreendedor precisa desenvolver antes de abrir o CNPJ. São essas cascas, é justamente frustração, é justamente entender das obrigações, dos compromissos, recompensas que ele vai ter se ele fizer um bom trabalho, se ele, de fato, se antecipar, estudar um negócio para poder aplicar de forma, né, com êxito. Então, assim... É isso aí. No frigir dos ovos ali, quando a gente para olhar o macro, empreender e ter um negócio, é sobre mentalidade. Pô. Concordo. E é exatamente isso que a gente tá falando aqui, sobre mentalidade. Concordo. Né? Você não vai falar como abrir uma empresa igual a Smart Valley, nada de forma técnica. Mas isso vai mas empreender e construir um grande negócio tem a ver com a mentalidade. E é isso que você tá fazendo com seu filho, cara. Então, parabéns por isso. Vocês estão assistindo aí, que são pais... É isso aí, é aplicar essa mentalidade de fato para que os nossos filhos sejam melhores do que a gente, né? Eu acredito nisso, viu? Tenho muita referência de avós, de bisavós, eu tive o privilégio de conhecer. Então eu tenho essa referência deles, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Meu pai é um cara que veio se formar, não terminou o ginásio, com 40 e poucos anos, passou um período sendo evangélico, ele decidiu se dedicar a isso. Boa. Então, meu pai formou em teologia, fez mestrado, fez pós, um monte de coisa. Você entra no escritório dele, tem livro de baixo até em cima. Um cara que nunca leu na vida, mudou a experiência dele. Então, assim, Paulo Rogério Gama. Então, assim, é uma referência quando a gente olha, entendeu? De superação, de aprendizado. Então, imagine, eu tenho 38 hoje, eu tenho o hábito de ler. Eu leio pelo menos 2, 3 vezes por semana, sentar na cama e ler, tenho leituras semanais. Então, imagine um cara que não tinha esse hábito, com 40 e poucos anos, meu irmão, desenvolver isso e engolir zilhões de livros. Então, assim... E passar isso pra geração adiante, né? Pra mim é incrível, é admirável, entendeu? Então, assim, é o único dos irmãos que teve uma formação. Mas teve uma formação depois de mais velho, vou chamar assim, entendeu? Então, é um exemplo de superação. Imagina se esse cara tivesse estudado antes. Imagina, cara. Você tá doido. Não são suas condições, né? E sim suas decisões que definem, de fato, onde você vai chegar. Você sabe como é que eu empreendi a primeira vez? Como? Minha mãe e meus pais já moraram nos Estados Unidos, meu pai já tinha voltado e tal. E o salão que minha mãe trabalhava lá nos Estados Unidos comprava alguns produtos brasileiros. Sim. No Rio de Janeiro e tal. E aí... eu comecei a fazer a ponte desses produtos, comprar, chegar, enviar, embalar, tem uma forma de embalar, tem a forma de enviar e tal. Beleza, fiz isso 1, 2, eu tinha 17, tinha acabado de entrar na faculdade. E aí eu não podia abrir empresa, nem nada disso, precisava do meu pai e tal, mas eu já tinha entrado em contato com a empresa, entendido, porque eles compravam eles vendiam preço de produto de... de custo. Não.
atacado e varejo. De atacado, preço final. Preço final, porque era um salão que tava comprando. E aí eu fui bater um papo, comecei a me relacionar melhor com a empresa. Falei, pô, se a gente abrir uma distribuidora, o que a gente consegue? Qual é a margem? Como é que funciona? Qual é o investimento inicial? E aí eu vou dar um exemplo assim, tá? Eu não vou lembrar o valor exato, mas era tipo 10 mil reais que ele comprava a cada 2, 3 meses e o valor mínimo de um distribuidor era tipo 25 mil. Eu lembro que era 2,5 mais ou menos o valor que ele comprava. Falei, pô mãe, fala com o fulano de tal, era um francês, esqueci o nome dele. Será que ele não consegue fazer uma compra mais alta? Consegue mandar uma bonificação, não sei o quê. Pô, ele, vou ver aqui. Eu não contei o que era. Aí ela, pô, ele consegue e tal, porque você tá pensando, não, porque tem uma bonificação da fábrica, beleza. Cara, eu fui negociar com a fábrica. A margem era 60% a menos. Ou seja, se a gente vendia de 100, comprava de 40. Era. E assim, ainda tinha um bônus pra quem começou. Você tinha, tipo, 10% de bonificação, alguma coisa assim. Então, assim, eu ainda ganhava produtos de manutenções a mais. Então, eu falei, pô, mas o cara ia comprar 25, vou dar um exemplo. Ele já comprou, pô, vou mandar aqui. Eu peguei uma bonificação e mandei pra ele. O cara fez abrir o negócio e mandou. Cara, deu certo por uns 2 anos o negócio. Mas, pense, eu tinha 18 anos, não tinha capital de giro, não tinha investimento, mas eu também não tinha custo nenhum, né? Morava na casa do meu pai, vendia ali pela cidade mesmo e tal. Então, assim, e comecei o primeiro negócio assim. Esse negócio, eu parei de comprar com eles porque foi na época que formal foi proibido e tal. Mas eu te digo que com 18 anos pra 19, eu fiz um evento na cidade, pô. Evento? Trouxe a galera do Rio de Janeiro, dos cabeleireiros do Rio de Janeiro, e a gente botou quase 200 cabeleireiras num restaurante lá, pô. 18 anos, entendeu? Aí fui... Como é que eu fiz? Minha mãe trabalhou no salão de Maridete muitos anos, que é uma pessoa muito referente na cidade de Feira de Santana. Eu conversei com ela me ensinou, eu comecei a aprender o que era cabelo, como é que... Mas juro pra você, velho, fazia escova, fazia progressivo e tudo. E a gente montou um evento, cara, a gente vendeu pra caramba. Aí veio a proibição. Aí ficou difícil, aí não sei o que, eu falei, e agora, velho, os produtos de tratamento não vendem, não dão essa margem tão grande e tal. Foi na época que eu entrei na fábrica de pré-moldado. Eu tava na faculdade, precisava fazer estágio. Falei, ó, vou tocando aqui o cosmético, só com os produtos que vendem menos, que o principal foi bloqueado e tal. E aí eu cresci na fábrica, com menos de um ano, eu tava com gerente comercial, pô. Então toda vez que a fábrica de pré-moldados ia montar uma linha, ia entregar uma grande construtora, eu tinha que negociar, eu tinha que estar junto. Entendeu? Então, tipo, com 22 anos foi a idade que eu saí de lá, tinha 38 funcionários. Eu tomava conta de todo mundo. Então, assim, foi... Agora, eu tomava conta de quê? Porque pré-moldado é muito peão, a galera é mais bruta. Eu era um ogro, meu amigo. Não fazia cabeleireiras. Não, fazia jiu-jitsu de manhã, faculdade. Quando tinha um tempinho, eu tava no boxe, eu fiz boxe dos 14 aos 28 anos de idade. Então, assim, eu era um ogro total. Meu pai falava muito disso dessa época minha. Mas por quê? Porque eu era o mais novo, que liderava todo mundo e eu precisava me impor. Exato. E eu não sabia fazer essa habilidade como postura hoje. Então, eu era mais ogro mesmo. E depois eu saí pra trabalhar na Red Bull, trabalhei um pouco mais de um ano. Na época que eu tava no pré-moldados, eu ajudei meu irmão a abrir uma empresa de distribuidor de cosméticos de uma marca de Minas, que é a Mutari. E aí, quando eu tô na Red Bull, meu irmão me assediando pra vir, pra tomar conta das coisas da Mutari, porque ele não sabia direito, ele tava em uma outra jornada com a Hipercar. E aí eu topei. Cara, a gente chegou a ter 11 vendedores lá, fez Você mais... não chegou a plano de carreira na Red Bull, não, né? Não. Depois a gente fez mais 3 eventos em feira. Aí foram maiores ainda e foi muito massa. E depois eu acabei comprando a empresa deles. Fiquei com a empresa mais um tempo, mais ou menos uns 2 anos. E eu passei essa empresa para 3 dos meus melhores vendedores. Que uma dessas pessoas até trabalha comigo hoje. Tem noção. Legal, um deles eu encontrei no mês passado no mercado, o Sérgio, entendeu? Então, assim, passei pelos 3, a distribuidora na época. Por que eu fiz isso, cara? A empresa, ela quebrou a exclusividade do território. Então, passou a ter 3 distribuidores brigando por preço. Aí já não valia mais a pena. Você vende conceito. Então, você tem que saber as guerras que você vai enfrentar. Aí eu fiquei um pouco menos de um ano com essa pendência aí dessa guerra no setor. E eu fiz... Mas o cara... Eu tinha vendedores, pagava comissão. O cara era ele mesmo. Ele ia lá e quebrava R$1, R$2 no preço, não importa. E aí eu fui tentando conversar com a indústria, mas chegou um ponto que realmente não tinha o que fazer. Os caras tinham... Falei, cara, eu não vou entrar mais nessa briga e não tem como eu demitir a galera ou eu descer e começar a vender, deixar de negociar. E eu já tava com outros projetos. Então eu entendi que era uma coisa que funcionava como representação. Então eu pedi para que eles abrissem o CNPJ deles, eu não vendi CNPJ nem nada disso, debaixa tudo direitinho. E aí passei a minha conta, os contatos, todo mundo, fiz uma reunião, apresentei eles aos compradores, tudo direitinho, e eles tocaram por alguns anos até.
a empresa. Só que acabou canibalizando. Sim. Deixou de existir a marca na cidade, porque um acabou canibalizando o outro e tal. Só que eu saí da operação antes da operação dar ruim. Aí o que eu fiz com eles? Galera, eu quero que vocês comprem o estoque. Fiz uma ação legal com os clientes grandes, vendi bastante do que tinha. E falei com eles, o pacote é fechado. É o que tem, vocês carregam. Então assim, não tive prejuízo. Finalizei a empresa, passei pra eles e comecei um negócio de marcenaria. Fecha um, abre outro, fecha um, abre vários negócios que tem a ver um com o outro. Não tem nada a ver, cara. Cara, vai abrir a marcenaria agora, bora pra marcenaria. Mas aí eu te falo, pronto, tu abriu um negócio de marcenaria. Irmão, mas eu fazia marcenaria de hobby no final de semana. A minha cozinha eu tinha feito toda, aí fazia um presente pra você, entendeu? Então eu já fazia as coisas. Que massa. E aí começou um amigo chegou, cara, vendi um quarto pra uma mulher ali. Eu falei, como é que tu vendeu? Tu não sabe fazer nada. Não, mas vendi pra tu fazer. É sério. Contou com sua habilidade. Falei, a gente vai fazer isso que hora, cara? Eu na distribuidora ainda na época. Aí ele fez com o ovo dentro da galinha. Aí ele fez assim, não, a gente faz no final de semana. Cara, mas ele nem fazia direito. Ele se esforçava, mas ele não tinha essa habilidade toda. Então assim, na verdade... Ele era bom de vender. Na verdade, quem fez foi eu fiz o baú, o negócio. E vendi, só que o lucro daquilo foi muito alto, pô. Que serviço, a margem é mais alta, né? Sim. Aí eu fiz, rapaz, tô vendendo cosmético, quando abate tudo, fica 15, fica não sei o que. Vamos investir pra isso aqui. Aí a gente fez restaurante, eu fiz a vitrine da Linus e de outros lugares do shopping várias vezes, pô. Entendeu? Até quando eu tava na indústria de férias, eu fazia vitrine do shopping. Nem pode, mas fazia. Entendeu? Por quê? Porque a galera continuava pedindo. Porque MDF, eu trabalhei um tempo com isso, é fácil. Sim. Entre aspas, não vou dizer que é fácil. Mas é padrão e tal. Mas trabalhar com madeira de verdade, irmão, fazer isso, era muito, entendeu? Então tinha um pessoal que tinha essa demanda, e era uma demanda reprimida. E aí quando eu identifiquei isso, cara, eu caí dentro. Eu morava numa casa grande, fechei metade, fiz a marcenaria mesmo. Todo o dinheiro que vinha era pra pagar os custos e máquina, e não sei o que, e contratar gente e tal. E aí eu tive um período muito bom na marcenaria. Ficou uns 2 anos e pouco com esse projeto. Só que quando eu tava na época do medicamento, eu tive um acidente de moto. Eu tenho 12 parafusos nesse braço. Caramba, brother. E eu tava no período de marcenaria tentar passar pra galera, treinar pra galera. Então, assim, eu apesar de ser formado em administração, eu via, pô, não tem capital. Então, eu era muito regrado nessa época. E aí, apareceu uma oportunidade na indústria, cara. Então, tipo assim... O salário mínimo devia ser 500 conto, 600 conto na época. Na indústria eu ia ganhar uns 7, 8. Entendeu? Aí eu fazia 5 com a marcenaria naquela época. Eu fazia 10 salários, como se fosse hoje fazer 16 mil, entendeu? Sim. Tá, aí eu fiz, pô, vou pegar. Aí eu fui tocando os projetos da marcenaria no final de semana e entrei na indústria. Eu achei que ele ia falar, pô, eu tenho 12 parafusos aqui, inclusive apareceu a oportunidade de comprar uma fábrica de parafusos. Não, podia. E abrir uma fábrica de parafusos. A galera na indústria me chamava de Aurélio. Disse que de parto de pulga, lançamento de foguete, ele entende um pouco. Meu amigo Panda. Então, assim... Mas é porque eu sempre fui muito curioso. Sempre cara, li muito. Li muito, fui muito curioso. E aí, cara, quando eu entrei na indústria, não tinha como mais tocar uma marcenaria. Ainda tem um monte de máquina, compressor, um monte de coisa, porque final de semana, ou férias... Quarto do meu filho foi tudo eu que fiz, a cozinha. Eu gosto mesmo. Economiza bastante. Você economiza uns 60% pelo menos quando você faz o serviço. A economia é boa. Então, assim, eu encerrei as atividades com a marcenaria, mas fiquei com muita coisa, só vendi coisa muito grande mesmo, assim, tal, que não tinha nem onde guardar. E aí eu comecei a empreender dentro da CLT. Você falou, que viagem é essa? Irmão, se você tá trabalhando, e isso vale pra todo mundo que tá ouvindo a gente, se você trabalha numa pizzaria, você é garçom, cara, como é que você pode ser pra ser o melhor garçom? Poxa, mas Marcos, lá não vale a pena. Muda de lugar, pô. Veste outra camisa se essa camisa não te cabe. Não joga contra, entendeu? Aí a pessoa pode não estar entendendo. Bom, mas como é que eu vou empreender sendo um garçom? Cara, você pode ter o seu negócio é você. Seu negócio é você. A sua pessoa. Atenda da melhor forma, como se fosse o seu negócio. Se você não estiver satisfeito com aquilo ali, cara, dê o seu melhor, porque algum cliente vai ter um negócio que é um negócio que você se encaixa perfeitamente e o seu atendimento, a forma que você trabalha, tocando como seu negócio aquilo ali, com certeza. Vai chamar a atenção do cara. É diferente. Você vai pra uma empresa maior, você é convidado pra abrir alguma coisa, entendeu? Você pega tanta expertise do negócio que você monta sua própria pizzaria. Perfeito. É o que acontece com muitos. Muitos, aconteceu comigo. Aí, tá vendo? Eu tava dentro de uma indústria de moda e eu falei, velho, vou montar minha própria marca. Pô, eu já sabia, já tinha todos os fornecedores, sabia criar, eu era um dos criadores lá da época.
Porra, sabia vender, sabia Se envolveu no processo todo. Todo. Eu conheci todo, mapeei tudo. Pô, saí, montei meu negócio, montei meu próprio negócio, já com conhecimento de causa. E foi difícil. E olha que eu entendia de praticamente tudo. Tudo. E foi difícil. Imagina uma pessoa que sai... do nada. Do nada, né? Como você falou, o cara pede demissão pra abrir uma pizzaria. Mas já nunca tive, mas eu fiz uma pizza em casa e todo mundo gostou, vou abrir. Perfeito. Pra deixar claro aqui, né, nos tópicos aqui, a pessoa pode estar assistindo e não tá conseguindo ligar os pontos. Pô, você falou muito. Pô, sempre fui muito curioso. Sempre estudei bastante. Então é justamente isso. Antes de você abrir o CNPJ, o negócio, cara, estude. Seja curioso, pergunte. Exato. Uma coisa, uma máxima que tem de mentalidade empreendedora e de empresários é... As pessoas pensam, né, que o empresário, ele tá ali para subjugar as pessoas, que o empresário é aquele cara do mal, é contra... Cara... É quem bota o patrimônio na reta, irmão. Exatamente. E o empresário, de fato, ali... Alguns, né? Também não vou colocar dentro do mesmo saco, mas na maioria das vezes, cara, o empresário que teve sucesso na vida, ele quer contribuir. Ele quer contribuir com você, você tá curioso, cara, pergunta pro empresário, pô. Ele vai te ajudar, ele vai te instruir, né? Porque o senso de contribuição do empresário, do empreendedor é bem aguçado, eles gostam. Eu vou te falar um negócio. Às vezes você tá com um empresário que não quer te contribuir, né? Ainda tem a galera com a cabeça mais antiga. Beleza, ele não quer contribuir. Mas você não tem um podcast como esse pra você ouvir, não? Pois é. Você não tem um Instagram pra pegar o arroba aí do Hugo e bater um papo com ele? Verdade, cara. Sim, em vários momentos da minha vida, isso aconteceu até na indústria. Eu não tinha problema de ensinar as pessoas as coisas, não, pô. É tranquilo. Inclusive, quando você tem a escada de aprendizado, né? Quando você escuta, quando você vê, quando você fala, quando você escreve, quando você ensina... É a melhor aprendizado. Porque aquilo torna seu, passou por você que é seu filtro e você vai botar pra fora do seu jeito. Boa. Então aquilo agora é seu. Verdade. Entendeu? Então quando eu tô falando pra uma pessoa sobre algum processo que eu tô fazendo, ensinando sobre vendas, eu trabalhei minha vida inteira com vendas. O resumo de tudo aqui foi vendas, né? Exato. Então assim, quando eu vou falar de vendas, eu falo de experiência, do que eu li, de tudo que eu passei. Mas aquilo é meu. Então eu ensino e falo bem de vendas porque eu vivi vendas, porque eu li, porque eu escrevi, entende? Então assim, mas eu precisei, às vezes, tive acesso a um empresário que me ensinou a fazer. Tive, pô. Eu entrei no podcast de vocês, entrei no podcast do LJ, entrei no podcast do Caio Carneiro, do Thales da G4. Então os monstros do mercado, o Flávio Augusto, estão aí na palma da sua mão, cara. Falando tudo que a galera precisa ouvir, velho. Cara, o Thiago Santum e o Pedro Abreu, acho que o nome é esse. Os caras que são do tráfego pago hoje. Sim. Cara, a gente tem um problema hoje na Smart Valley, empresas como suas, que a gente não contrata mais tráfego, a gente tá desenvolvendo o nosso. Perfeito. É uma identidade que eu vi no mercado, a gente passou na mão de algumas empresas, de agências e tudo mais, eu fiz, cara, não gosto, não tem a nossa cara, não tem o nosso jeito, eu falo uma coisa, a galera faz outra. Eu sou um cara muito criterioso, 14 anos eu tive estágio no design, eu trabalhei com Photoshop, muitos anos dei aula de Photoshop, então sei mexer pra caramba nessa área. Então, eu sou criterioso. Pô, pra começar a contar o negócio dele. Então, eu sou criterioso, eu mexo com Photoshop até hoje. Então, assim, eu falava com os caras, não tem a nossa cara, não tem a nossa identidade. Isso foi um dos motivos que levou a gente até pro Daniel, do Portal Bahia. Perfeito. Pô, a gente tá na Bahia, a gente tem que ter a nossa cara. Pô, isso aqui é verde e amarelo por causa da cor da bandeira, não tem nada a ver com política, cara, mas a gente tá dentro da Bahia. Bom, cara, entendeu? Essa marca surgiu antes de existir essa polarização no Brasil. Pô, só que, por que o verde e amarelo virou direita? Irmão, quem é de esquerda, vou dar uma mensagem agora, se aproprie do verde e amarelo. Quem é de direita, se aproprie do vermelho. Irmão, essas cores não pertencem a ninguém, não. Sabe? A gente tem que parar um pouco com isso. Desculpa abrir esse parênteses. Mas essa marca é verde e amarela há 11 anos, irmão. A gente existia essa polarização. E... aqui pra galera ver, conhecer a Smart Valley, a marca é muito bonita, tá? Muito bom. Então, assim... Por quê? Porque é a cor da nossa bandeira, pô, são as duas principais cores, seleção brasileira, usa, enfim, entendeu? Então, voltando ao que eu tava falando, de você não parar o seu processo, porque, mas não tem o que me ensine, irmão, podcast. Antes de eu pegar a veia do podcast, eu escutava muitos canais no YouTube, cara. Muito. Inteligência Limitada fala de tudo. Mas eu ia lá nos pontos que eu queria ver, cara. Exato. Eu queria ouvir o cara falar, o Thiago Conca, que é o do Fuseis. Pô, mas eu quero o que ele vai falar, eu quero ver prospecção, eu quero ver tal ponto, entendeu? Então, eu não conheço nenhum desses caras pessoalmente, eu vim em algum evento, alguma palestra, mas eu me sinto próximo porque eu escutei esses caras muitas vezes, entendeu? E te ajudou muito o conhecimento. Hoje em dia,
O cara que fala que não faz porque não sabe, ele tá colocando desculpa, velho. Irmão, Ó, eu lembro eu vim que... fazer curso de marcenaria, velho. Depois que eu nem trabalhava mais com marcenaria. Porque eu aprendi com oficina de casa, pô. Era o canal que eu assistia pra fazer as coisas. Você foi fazer o curso depois que você fechou o negócio? Depois que eu fechei, pra poder fazer umas coisas mais elevadas de laca, que aí eu fiz algumas coisas quando meu filho nasceu e tal. Aí eu fiz, pô, vou comprar esse curso aqui, um curso online pra aprender, tinha suporte e tal. Aí eu comprei o curso do 3D Decoste, o nome é esse. Que massa. E aí eu fiz depois pra poder fazer um negócio num grau melhor pra casa nova que a gente fez, entendeu? Então, assim, não tinha nada a ver, eu não comercializava mais isso, mas como eu sou um cara curioso, eu queria melhorar, eu fui lá e fiz o curso, entendeu? Ou seja, primeiro você faz, depois você melhora. Melhora, começa. E aconteceu comigo também. Quando eu fui pra essa indústria mesmo, eu cheguei lá, o cara falou assim... Eu fazia um site, isso foi em 2006, pô. Fazer site em 2006 não era... Eu fazia site em tabela, assim. Aí o cara chegou lá e falou assim, ó, você vai cuidar do site, tá? Abriu o site pra mim, o site todo em flash, programação, animação. Você sabe fazer? Eu falei, claro que eu sei, pô. Você sabe, não sabia nem pra onde ia. Corre atrás. Pronto, segunda-feira você tá aqui, velho. Pode estar contratado. Aí eu voltei pra casa, falei, não sei nem pra onde é que vai, velho. 2006 não tinha YouTube. Não, você tá doido? E não se tivesse, não era popular aqui. Não tinha. Eu lembro, não tinha. E aí eu fui na casa de um amigo meu que era programador, o cara falou, rapaz, em Flash, velho, cá fora, velho, é difícil, é linguagem de programação. Na minha época era fórum. Os fóruns até hoje são... Eu abria lá os fóruns e perguntava a galera como é que programa em Flash, os caras eu lendo, pegando. Ou seja, e hoje você tem o cara que te mostra a tela, te mostra os códigos, te mostra como fazer. Eu sou dessa época dos fóruns. Pois é, então, velho, hoje em dia o cara que falar que não sabe e não fez porque não sabe, na boa, desculpa, mas tá sem vergonha, velho. Porque na época da gente que não tinha nada disso, a gente corria atrás de fórum, pô. Verdade. Tá vendo? Eu acho que a dificuldade, ela existe. Uma dificuldade, às vezes, sanada... com a geração que vai passando, como advento de internet, inteligência artificial, ela cria outras adversidades. Sim. Mas você tem que continuar crescendo. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero fazer o marketing. Eu posso avaliar, eu posso falar, mas se o cara fala, não, Marcos, é porque eu entendo assim que vai por aqui e me explica, eu acato. Se eu falo, cara, não, isso aqui não pode ser verde. O cara, não, porque eu mudei o verde, mas, pô, no manual de marca não tá assim. O cara só fala, mudou porque ele achou. Sim. Eu vou questionar ele. Mas quando ele traz pra autoridade dele, eu não questiono. Perfeito. Aí entendi, irmão, você tá abordando isso porque vai ser mais contraído, você comunicar com tal público. Ele que tem que contar a história dele, não sou eu. Ele tem que fazer o pitch de venda dele. Ele tem que vender o processo dele, tá vendo? Exatamente. Venda tá em tudo. Até no cara do marketing que tá apresentando uma peça. E aí ele tem que fazer o pitching dele. Beleza, só que eu não falei pra vocês que a gente tem essa dor de trazer esse marketing de volta pra dentro da empresa, pra dentro do grupo, que você viu que a gente tem outras coisas que estão dentro do guarda-chuva da Smart Valley, produtos e serviços, e empresas que vão nascer aqui dentro como startup e vão virar, né, um outro CNPJ. Então esse setor de marketing é interessante a gente ter aqui, né? Sim, porque ele vai pra todos esses braços. Beleza. Só que eu não quero fazer isso, irmão, e eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como fazer tudo, senão eu vou limitar o crescimento da empresa à minha pessoa. Isso. Perfeito, cara. E aí, eu olho pro mercado. Eu posso contratar uma pessoa, não posso? Quanto é que uma pessoa que trabalha com tráfego e que entende de marketing sabe fazer alguma coisa ali nesses programas de Canva, Photoshop, isso aqui vai custar pra empresa? 5 mil? 3? Não sei. Que tal você pegar um colaborador que tá se destacando dentro da sua base, irmão? Investir nessa pessoa. Mas não quer dizer que você não vai pagar 3, 4, 5 mil. Vai, no momento certo. Peguei uma pessoa da minha equipe, que é um braço direito. Promove. A partir de hoje você tem tais desafios. E começa a envolver. Você não tô capacitado para fazer tráfego. Não tem problema não. Tem esse curso aqui, você vai passar 15 dias fazendo curso. Curso online mesmo. Fez o curso. Já entendeu, né? Pronto, tem essa assessoria aqui do Roberto. Parceiro nosso. Roberto, quanto é que é? XWH, 2 horas por semana, segunda e sexta, 1 hora por dia. Ele até passa, ficou 1 hora, 1 hora e meia. Então assim, você não tá capacitando a pessoa? Perfeito. Ele não tá fazendo assessoria? Com a assessoria ele já bota o tráfego pra rodar, beleza? Com a cara dele. Exato. Só que a pessoa que tá aqui dentro tá aprendendo. Sim. Entendeu? Começou a rodar, ficou independente. Aí você fala, Marcos, você tá ensinando, você vai perder, né? O pessoal tem medo disso. Irmão, vai perder se tu não melhorar o salário. Vai perder se tu não der autonomia. Vai perder se você tratar mal. Entendeu? Tu não quer pagar um salário mínimo pra uma pessoa, não treinar e querer que a pessoa fique. Aí você faz, aí tá bom, então eu vou treinar. Aí você treina a pessoa melhora, a pessoa te dá dinheiro, economiza, às vezes você paga uma agência, outra coisa, e você continua quer que a pessoa fique no mesmo lugar ganhando a mesma coisa? Mesma coisa. Não vai. Não existe. Entendeu? Então você tem que aumentar salário
e benefício, tá? Quando a gente for entrar para falar das Smart Value, eu vou falar de benefício, que é mais barato do que pagar salário, tá? Então, hoje essa pessoa é a Nicole e ela tá sendo responsável pelo marketing da gente. Quando a gente acessa o Instagram e vai ver as melhores peças, os trends, né? Que são as tendências, né? Eu tenho que aprender a falar as palavras em inglês. E quando você olha, desde quando a gente tinha agência, quem fazia era ela. Aí mandava, a agência subia, pô. Legal. Então eu identifiquei isso dentro do trabalho dela como gestor. Falei, não, a partir de hoje você vai ter uma posição mais ativa dentro disso. Entende? Ela empreendeu dentro do trabalho dela, irmão. Muito bom. Ela é suporte. Ela tá lá só como suporte. E se ela continuar crescendo, ela não tá mais como suporte, vai irmão. chegar um dia que você vai olhar e falar assim, cara, eu quero ela como sócia. Pois é. Então, chegou pra ela. Segura um ponto aí que eu vou falar do Thiago em relação a isso aí. Perfeito. Aí, eu falei com ela na semana passada, na de São João, fiz, a gente vai contratar uma pessoa dedicada pro suporte. Você vai continuar supervisionando, você tem que passar as informações, Exato. até a pessoa ganhar autonomia, e você vai ficar dedicada somente ao marketing. Então, a mulher migrou de função dentro da empresa. Muito bom, cara. E é a empresa que treinou, é a empresa que investiu, entendeu? Você quer falar de investir? A gente tem SDR, closer, vendedor, executivo externo, tem um processo de venda estabelecido lá, funil, nossas etapas. Não é etapa padrão, é as nossas etapas. Perfeito. Todo mundo para trabalhar comigo dentro da Smart Value Benefícios passa 15 dias assistindo o curso do Vendas, do Caio Carneiro e o Flávio Augusto. 15 dias, irmão, estudando o dia inteiro sobre vendas. Um curso que custa na média de uns 3 mil reais. Isso. Todo mundo que trabalha com a gente faz. Perfeito. Quando eu for falar de follow-up, de seguir o cliente, quando eu for falar de qualquer... o cara sabe o que é. E outro, ele tem conhecimento para falar, Marcos, essa etapa assim, a gente pode aprimorar de tal forma, de tal jeito. Então, assim, todo mundo que trabalha com vendas, comigo, faz um processo de treinamento de vendas. Aí, no último dia, tem prova, tem simulada, tem tudo, viu? Não tem só o treinamento, não. Senta comigo todos os dias. Às vezes, quando vai estudar, pega o notebook e fala, não, essa aula eu queria que você fizesse aqui do lado. Eu tô aqui fazendo burocracia, fazendo as coisas. Por quê? Porque vai ter termos que não vai abordar, porque vai ter aquele ponto que eu quero que ele termine pra bater um papo comigo. Todos os dias, você vai mandar um resumo da aula. Como você quiser, por e-mail, por WhatsApp, por áudio, por vídeo, como você quiser. Ele já tá fazendo parte do processo da empresa. Ele já entrou pra empresa. Ele já é parte do processo. Ele já entrou. Ele é meu processo de treinamento. Esses 15 dias. Esses 15 dias. E aí tem essas etapas dentro do processo de treinamento. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente tem a Kai lá. A Kai tem 21 anos. Geração, né? Sei lá qual é. Mas geração problemática, né? Geração... Vou chamar de problemática. Uma geração que tem outros valores. Isso. A verdade é essa. Valores, a verdade é essa. Outros valores, outras percepções e outros desejos. E a gente fica achando que é problemático por quê? Porque não são os nossos desejos e valores. Exato, cara. Acho que a gente é o choque de geração. E aí o que acontece? Só que ela veio do interior, tinha 40 dias morando na cidade. Casada, com o marido, talvez. E aí, falei, caramba, essa menina, como é que vai ser? Chamei pra entrevista. Na entrevista já define. Não é só habilidade, irmão. É força de vontade. Querer. Eu falo com eles, tem que querer. Se quiser, meu velho, já foi. Eu aperto muito na seleção, sem desrespeitar, sem nada disso. Mas eu aperto pra ver o querer da pessoa. Quando a pessoa quer, velho, já foi. E ela quer muito. Eu falei, pô, essa menina aí é um diamante bruto, velho. Falei isso pra ela, quando eu chamei, contratei ela. Falei, você é um diamante. Aí peguei no computador, abri uma imagem que é um diamante bruto. Vocês não viram? Veja. Não parece um diamante, não tem brilho, é grosseiro. Ele passa por 4 etapas. Até lapilar, polir tudo. Só que, irmão, o diamante bruto é desse tamanho, ó. Quando ele termina, ele é menor. Às vezes até é menor. Só que também sai até outro diamante dele, né? Fica até uma elucidação, porque ela vai dar frutos. Perfeito. Então, assim, falei com ela, você quer passar por esse processo? Aí mostrei como era o processo do diamante. Cortava e não sei o quê. Exato. Tá vendo? Dói, quebra, não sei, mas olha o resultado final. Ela, não, eu topo passar. Tem 21 anos. Eu sou seu lapidador. É nossa melhor SDR, irmão. Ela não tem um processo assim de talvez contornar muito a objeção e tal, fora do quadrado que ela toma. Mas dentro do quadrado, dentro do campo de futebol, irmão, ela é o Romário, entendeu? Perfeito. Dentro do que ela faz. E é uma menina que tem 3 meses trabalhando com a gente. 3 meses. Processo de venda funciona? Muito bom. Ela foi a pessoa que ontem marcou mais reunião, pô. Ela pegou uma lista fria por telefone. A telefone não funciona, a ligação não funciona. Ela passou o dia ontem, eu não sei quantas ligações fez, ela mas mandou o relatório, eu só não olhei ontem. E aí, ela marcou 3 reuniões ontem, meu amigo. Ligando pra pessoas que ela nunca viu na vida. Uma pessoa que nunca fez isso e que tem 3 meses que trabalha com isso. Pois é. É processo de venda? Eu vou dar um recado aqui pra vocês que estão assistindo. Você que é empresário, se inspire
nesses processos e no que o Marco tá falando, mas se você quer empreender e você tá com medo, cara, vai conversar com o Marco, vai trabalhar na Smart Valley. Se quiser trabalhar com vendas, você vai sair de lá. Vendas é minha alma, cara. A gente tem um grupo de Mastermind e o que ele falou foi interessante, que acho que foi no penúltimo encontro, a gente tem um encontro de conselho, onde todos os membros encontram via Zoom, para cada um falar seus desafios. Exato. E aí a gente trouxe 90% é gente, irmão. Pronto, exatamente. Só que aí tem um detalhe em cima disso. A gente trouxe um convidado para poder mentorar o pessoal, que é o André. Qual é o nome dele? André Cardoso. André Cardoso, que ele é o diretor de expansão do Wiser, né? O Wiser Educação. Wiser Educação. E ele falou isso. As pessoas querem encontrar a pessoa certa. A pessoa certa você cria, você faz, é o que você viu. Você viu um diamante, você tem todo um processo para transformar essa pedra bruta em diamante. As pessoas querem encontrar no mercado e pagar barato em diamantes lapidados. Diamante lapidado é caro, irmão. É caro. E tá em algum lugar. Ele não tá boiando, ele tá em algum lugar. A gente tem uma executiva sênior que é cara. Não é barato. Sim. Que tem uma penetração nas indústrias e tudo mais. E ela ganha quase 3 vezes mais do que... Pois é. Você tá começando. A gente topou fazer esse investimento. Mas eu tô te falando, é um investimento caro. Sim. Entendeu? Dentro de um processo de vendas bem estabelecido, o talento sempre vai contar. Exato. Né? O JJ fala isso, né? Que talento sem esforço não é nada. Mas um talentoso e esforçado ninguém pega. Agora, um cara talentoso e um esforçado, e o talentoso não se esforça, irmão. O esforçado sempre vai passar. Exato. Lógico que dentro de um processo de vendas, vai ter perfil, vai ter várias coisas. Então, você como gestor, porque tudo é gente, né, velho? Não tem jeito. Você como gestor... Por enquanto. Okay. Por enquanto. Não, cara, mas eu te digo que vai demorar ainda muitos anos pra IA assumir 100%, sabe? Acho que a IA te direciona... A IA é igual uma ferramenta, irmão. Sei lá, antigamente a gente pra cortar uma madeira tinha que quebrar. Depois foi um machado, depois veio uma serra, depois veio uma máquina inteira que já corta, já limpa, entendeu? Então assim, é uma ferramenta. Exato. E hoje você só fala o que você quer e a máquina vai lá e faz. Mas você precisa falar. Isso. Então assim, tem todos esses aspectos. A gente vive uma revolução que não dá pra parar e você tem que se incluir. A gente tem esses processos lá dentro. Tem uma parceria com a Bold que desenvolveu, inclusive, um agente pra gente. Massa. E a gente tem, não sei se vocês conhecem o Adapta, vou dar spoiler aqui. Sim, Adapta. O Adapta One tem 9 inteligências pelo preço de uma. Lá a gente usa, entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Inclusive, você tocou no assunto aí, mandar um abraço pra Anne Caroline, pra Williams, pra Matheus. Galera da Bold Solution, grande abraço. A galera da Bold é parceira da gente, a gente acredita muito no processo deles. O Dana que atendeu a gente lá e tudo mais. Então, assim, é interessante você ter dentro da sua empresa, ponto, acabou. É indiscutível isso aí, tá? Sim. Você não consegue segurar uma onda, irmão. Perfeito, é verdade. Você não vai ficar na frente de um tsunami de uma onda, você vai te levar, pô. Não importa quanto você pesa, o tamanho que você tenha, quantas pessoas você tenha de mão dadas, vai te levar. Verdade. Entendeu? Então, a IA é uma realidade, é uma onda. Virão outras depois, sim. Quais? Só Deus sabe. Mas tudo é gente. No fim das contas, tem que ter as pessoas. Então, aí, falando do processo de vendas, olha o processo estabelecido que a gente tem, que consegue transformar uma pessoa que nunca trabalhou com vendas, uma pessoa versada para fazer... Qual é a venda da CAI? A venda da CAI é a reunião. Mas ela não vende a reunião, ela vende a assessoria na área de benefícios. Perfeito. Com o pessoal do Closer. Às vezes entra eu, às vezes entra a Nicole, às vezes entra a Flávia, não importa. Mas ela vende uma assessoria. Porque muitas vezes o empresário não entende como é que é a forma certa de pagar benefício, a gente vai chegar nesse assunto mais pra frente. Então, ela não vende Smart Valley, ela não vende cartão de benefício. Ela vende a reunião, não, ela vende uma assessoria. Ela vende uma instrução. Ela escuta rapidinho as dores, então ela não precisa tantas informações para fechar uma reunião de 15, 20 minutos online ou presencial. Então o foco dela é todo em ouvir, entender, ser simpática, perceber. Não, eu te ligo em outro horário. Ela faz um processo, meu amigo, que você olha e fala, essa menina aprendeu a fazer isso outro dia. Mas ela segue as etapas do processo. Então, o processo do SDR, ele tem um funil. Como assim, Marcos? O funil não é venda final? Não, irmão. A venda final dela é a reunião. E ela ainda tem um pós-venda que é acompanhar aquele cliente, que eu vou chamar de pós-venda dela, né? O pré-venda dela acontece antes da venda final, que é a reunião. Ela tem que acompanhar, porque se ela marcar uma reunião para daqui a 15 dias, você quer me dizer que no dia da reunião entrar, tu vai entrar? Não vai, meu velho. Ela tem que garantir que o cara vai estar. Entendeu? Então ela é treinada naquele processo dela de vendas. Aí ela tem 21, né? Beleza, tem um cara lá com 53, o César.
O cara foi empresário, já quebrou por causa de legislação trabalhista, viu? Ser empresário aí, aprenda a legislação trabalhista. Pô, Marcos, você quer dizer que eu tenho que ser empresário? Não, pô. Tem um cara aí na internet que vende o Guia Empresa Blindada. Cara, custa 300 conto, tu não comprou? Quer empreender? Cara, tu tá numa atividade comercial que tem uma convenção coletiva. Tu nem leu? Tu não sabe o que tu tem que dar, como tem que dar, as obrigações que tem que fazer? Vai levar fumo, velho. Entendeu? Cara, paga vale transporte. Vou entrar só um pouquinho pra não entrar aí. Paga vale transporte em dinheiro? Vai dar ruim, irmão. Não é assim. A legislação não permite fazer isso. Entende? Então, você tem que pegar esse tipo de conhecimento, aplicar no seu negócio, fazer da maneira correta. Entendeu? Então, tem que estudar um pouco. Você não estudou pra aprender a marcenaria? Você não estudou pra montar um restaurante? Você não estudou pra fazer programação como você fez? Entendeu? Quando você vai contratar pessoas, então você não cresce. Inclusive, o capital de marketing fala isso, você vai contratar trabalho, né, pra você crescer. Então, se você não bota pessoas, você não cresce. Como é que você coloca pessoas no Brasil, que tem a maior carga tributária do mundo? Vou te contar até um caso engraçado, irmão. Daqui de Salvador, eu tive uma reunião com uma empresa daqui de Salvador. O cara tem, entre aspas, chama assim, um negócio da China. O cara é americano, certo? Só que ele tem parentes aqui e tal. Ele abriu uma empresa de investimentos nos Estados Unidos, correto? Então, o americano tem um hábito de investir muito mais que a gente. Você tem noção? Tem várias empresas lá que você aposenta com 10 anos, irmão. Meu padrasto vai fazer a 3ª aposentadoria dele. Só pra você se ligar. Caramba. Então, assim, só que a aposentadoria não fica parada. Tá investido em algum lugar, em alguma coisa, alguma coisa. Só pra você entender como é que funciona a cabeça do americano. Aí esse cara abriu uma empresa de investimento lá, né? Certo? Só que todo o processo dele é feito no Brasil. Ele vende, ele faz reunião, ele faz todos os investimentos aqui. São profissionais brasileiros que falam inglês e que fazem investimento lá. O cara ganha em dólar e paga em real, irmão. Caramba. Esqueça, entendeu? Eu fiquei olhando assim pra ele, eu não lembro o nome dele, eu não lembro. E aí, cara, como é que você explica pra um americano que tem que pagar benefício? Que a alimentação não pode ser paga em dinheiro, tem que ser paga no cartão, que vale transporte não pode, que você tem que pagar férias, FGTS, rescisão, não sei o quê. Não entra na cabeça deles, irmão. Não existe isso lá, não. Entendeu? Eu trabalhei na Amazon nos Estados Unidos. Saiu, tchau. Não tem. Se você for um cara bacana, ele avisar a empresa antes que você vai sair, não sei o quê. Eles te dão carta de recomendação, falam tudo direitinho. Se você não avisar, eles só não vão te dar a carta, mas não é bacana. A pessoa te empregou, você sair, assim, entendeu? E não tem rescisão não, parceiro. Tem nada pra receber não, siga seu caminho, um abraço. Acabou. Entendeu? Caramba. Então, só que aí você fala, ih, velho, bizarro. É assim, você não dá pra pegar uma coisa de uma cultura e aplicar na outra. Exato. Tá? Calma. Porque na França, aí quer aplicar no Brasil. A gente vê muitos políticos fazer isso. Eu falo, calma, a gente não tá na França, tá nos Estados Unidos. Nada disso. A gente tá uns 200 anos atrasado em diplomacia, em tudo isso. Então, assim, por que lá é desse jeito, irmão? Você já viu em filme que às vezes o cara quer contratar um melhor vendedor do outro, naqueles suítes Homens de Terno, uma série, rola muito isso, advogado mudar e tal. Lá, pra começar, não tem equiparidade. Ou seja, se nós dois estamos na mesma função, a gente tem que ganhar o mesmo valor, não. Tá? Lá não tem isso, não. Eu posso chegar, contratar o Hugo, ele é um excelente vendedor, e tu tá ganhando 5, eu vou pagar 15 a ele, irmão. Porque ele é um vendedor diferenciado. Não tem problema nenhum. Sabe o que isso vai fazer com tu? Tu vai falar, eu vou cair fora, eu vou me esforçar pra ganhar os 15. Aí tu vai fazer mais resultado que ele, e vai chegar pra mim e vai falar, e aí, Marcão, tu contratou o cara lá por 15, irmão, tô te entregando 20% a mais que o cara, tu vai me pagar 16, não? Ou eu vou porque ele tem um concorrente ali, ocupar a vaga do Hugo. Boa. Entendeu? O grau de maturidade de relação de trabalho que eles têm lá é diferente. Então, por isso que não tem esse vínculo, porque não prende nem a pessoa, nem o empresário. Da mesma forma, o empresário, pô, irmão, pra eu ficar com esses dois monstros, não, eu vou segurar os dois. E aí, velho, pra eu segurar esses dois caras, eu tenho que pagar mais. Entendeu? Então, a relação deles é muito mais madura do que a nossa. Se a gente implicar isso aqui, é complicado. É complicado. Tem quantos anos que o Brasil deixou de ser escravocrata? Não tem nem 200, sei lá. Não sei a data direito, mas... entendeu? Tem muito tempo não, velho. Tem muito tempo. Pegar uns 4 ou 5 gerações pra trás aí, entendeu? Todo mundo vai ter um pai, um parente, um tio bisavô, um tataravô, uma coisa assim. Então, assim, não tá muito na nossa cultura esse tipo de processo, entendeu? Então, imagina explicar pra esse cara como é que é benefício. Então, a gente teve a reunião, mas foi bacana. Eles contrataram lá, gente. Falando em benefícios, aí eu já queria entrar no ponto da Smart Valley, porque você falou muito de benefício, o que não é legal pagar. Eu vou fazer um merchan, né? Vou fazer o lobby aí da... Eu trouxe lembrança pra vocês. Obrigado. Massa, cara. Eu trouxe lembrança pra vocês. Eu não sei se vocês gostam de ler, mas eu trouxe marca-texto. Aqui é uma agenda que vocês... Papai, gostamos sim pra caramba. Bastante. Pra vocês anotarem os compromissos. Obrigado. Eu sei que o mundo é digital, irmão, mas eu vou falar a vocês, mas, cara, uso os não, dois. Mas isso eu uso os dois.
Ó, eu tô numa reunião, eu tenho que estar anotando tudo aqui, escrevendo, não tem... Na frente do computador lá, eu tenho aquela prancheta assim com a papel. Irmão, o meu dia tá ali, ó. Aí quando acabou, eu vou, isso aqui é importante, não é? Aí jogo nas minhas programações e cancelo, entendeu? Então... É que eu te falei, IA, não sei o que da IA, né? Essa aqui é sua, meu irmão. Fica aí pensando que não tem. Então, às vezes o pessoal fica assim, porque IA, porque não sei o que. Calma, velho. Tem coisa, o papel não deixou de ser usado. Jornal impresso, revista, não deixou de ser usado. Menos, mais, sim. Mas o rádio, o exemplo é o rádio, irmão. O rádio não deixou de ser usado. Isso aqui quem tá fazendo não é rádio, não. Exatamente. Só que tá voando em outras ondas, entendeu? Exatamente. Então, assim, as coisas não desaparecem do nada. Né? Elas vão se adaptando primeiro. Exato. Não é aquela coisa de vai sumir. Só aquele ponto que eu falei, eu não posso deixar de falar. Quando eu dei o exemplo do pessoal que foi pro marketing, que a gente desenvolveu. Sim. Quando eu tava conversando, eu tento me reunir com o Thiago, o Guto também, que é um dos sócios majoritários lá do grupo. Aí quando eu falei dessa movimentação, aí Thiago, primeira coisa que ele falou, irmão. É como se você fizesse um comentário. Eu tô conversando e você faz um comentário. Sim. Primeira coisa que ele falou. Aí já veio pra melhorar o salário dela, pra ajeitar o salário dela. Porque isso ela pode ganhar mais. Primeira coisa que o cara falou. Cara. Entendeu? É uma empresa brasileira com cultura americana. Não veio de mim, tá vendo? Muito bom. Primeira coisa que o diretor do grupo falou, velho. Então, se ela vai pra uma posição melhor, vamos ver pra melhorar o salário dela. Entendeu? No dia que eu fui falar que a gente ia promover, eu nem falei com ele. Eu falei, não, a gente vai promover, acabou. Eu sabia que ia estar de acordo. E outra, se ele viesse falar comigo, pô, Marcos, você tem que estar tomando conta aí da empresa, mas isso e aquilo, fazer meu pitch de venda, não, porque é minha, não sei o que, não. Entendeu? Sim, claro. Então, eu acho que isso é meio que uma obrigação, sabe, cara? É obrigação. Pergunta pra ela se ela tá feliz. Eu acho que uma coisa anda junto com a outra. Exatamente. Se você vai subir a pessoa de cargo, tem que pagar melhor. E outra coisa, isso melhor. É muito bom. Elogio de gente grande é Pix. Boa. Exato, porque as pessoas, elas se sentem valorizadas, reconhecidas. Aconteceu comigo, entrei lá pra mexer no site, velho. Não sabia mexer no site, depois meu sonho era desenhar as camisas, eu fui para desenhar as camisas, depois me botaram no marketing, depois eu assumi o marketing, era um lugar que eu não queria sair de jeito nenhum, porque eu entrei lá como estagiário de web design, me tornei web designer, me tornei designer, depois me tornei assistente de marketing, me tornei gerente de marketing, me tornei diretor comercial. E eu falei, velho, não quero sair daqui, a empresa me valoriza. Não só pelo salário, mas pelo reconhecimento de, não, quero você ocupando esse espaço, quero você fazendo isso. É isso aí, irmão. Você, por exemplo, aí tá falando da Smart Valley, do onde eu tô hoje, mas eu abri empresa 18 anos, aí fiz eventos na cidade, aí depois outra, aí entra como estagiário, sai como gerente comercial. Aí na indústria, na primeira que eu passei, eu fui promovido a júnior, pleno e sênior. Fui promovido a sênior em 1 ano e 4 meses, pô. Fui primeiro Brasil em vários destaques. Depois entra numa empresa maior com 3.000 representantes. Aí você é destaque no produto lançamento. Primeiro Brasil disso, primeiro Brasil daquilo. Então assim, não é uma coisa de agora. Sim. É um compromisso que eu tenho comigo de fazer as coisas bem feitas, entendeu? Então, por exemplo, colégio, vai pintar um quadro. Pô, meu quadro vai lá pro... Eu pintei quando era mais novo. Não sei se você faz mais nada. Aí, o quadro... Neto de Van Gogh. O quadro vai parar na exposição do shopping. É besteira, irmão. Mas é o compromisso que você tem que ter desde sempre de fazer as coisas bem feitas, entendeu? Cara, então isso você leva a sério. Eu sou competitivo. Você falou no início sobre leitura e tal. Você curiosidade. Falou que você tem um histórico aí familiar, seu pai fez teologia, enfim. A Bíblia fala sobre isso também, né? Que tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo feito para Deus. É verdade. E não para homens. Porque para Deus você vai dar o seu melhor, para homens você vai ter vários questionamentos. Eu sigo uma galera que traz muito a tradução do hebraico pro nosso, né? Sim. Então é o cara que é judeu, porque a nossa religião provém de lá. Sim. O cristianismo provém do judeu, do judaísmo. E aí ele vem trazendo um pouquinho das diferenças de tradução. E ele fala que por isso que o judeu, um dos segredos que o judeu prospera, é que uma das formas dele louvar a Deus é o trabalho. Perfeito. O trabalho é o trabalho bem feito. Então, por isso que eles fazem tão bem feito. Inclusive, tem uma passagem que é isso, que se você for trabalhar, trabalhe como se você trabalhasse para Deus. Então, eles levam isso enraigado desde criança. Pô. Então, eles são muito mais dedicados ao processo do que a gente. Inclusive, o americano é muito dedicado ao trabalho, irmão. A jornada de trabalho lá são 10 horas, não são 8 não, viu? Você que tá pensando em é 5 de manhã, 5 de tarde. Pô, Só que tem um negócio massa também. A cada minuto que passar, hora extra, velho. Dobrada. Então, eu lembro que eu trabalhava na Amazon, meu irmão chegava lá 7 da manhã, eu tava doido pra bater 7 da noite, 7h15, porque a hora extra era linda.
Entendeu? Então vale muito a pena. Que legal. Mas é o que eu te falei, é um esquema diferente. Lá, por exemplo, o imposto é 27%, sobre tudo. Só que, irmão, tu comprou um chiclete e pegou nota fiscal, abate. Então, no final, eu acho que eu não paguei nem 1%. Entendeu? Caramba. Então, por quê? Porque eles fazem a roda da economia girar. Isso é massa. Então, não dá pra aplicar tudo lá. Olha um negócio que aconteceu na sexta-feira da gente, tá? Sim. Quinta foi feriado, sexta-feira a galera ficou de home. Uhum. O home office tá estudando, viu? Fazendo coisa e tal. Tinha uma galera que tinha folga, né? Uhum. Que, pô, a gente conheceu no Indelevel lá no evento do Moisés. O pessoal vai pro evento, trabalha. Sexta-feira era normal, mas à noite já não era. Exatamente. Sábado a galera não trabalha lá na empresa. Sábado foi até de noite. Reunião na segunda, eu cheguei pra eles. E aí, galera, vocês acham que tem quantos dias? Eles falaram, acho que eu tenho um por causa do sábado e tal. Eu falei, não, galera, vocês têm 3. Oxe, 3 dias? Como assim, Marcos? Eu falei, sexta de noite, vocês não trabalham. Sábado, galera, olha a jornada zona que a gente deu lá. 3 dias, vocês vão tirar a hora que você quiser. Vinha São João, pô. Aí eu falei assim, ó, vou dar só uma dica pra vocês. Quinta é feriado, sexta trabalha. Segunda trabalha, terça é feriado. Se vocês quiserem fazer logo uma pontezona, a galera saiu na quinta, irmão, voltou na quarta. Teve gente que não tinha ou que não quis tirar, ficou de home. Home office, programa de estudo, pontos e tudo mais. Eu vou até falar dessa questão do processo de vendas e que a gente volta a ele, uma vez no mês a gente volta pro treinamento de vendas, viu lá. Uhum. Mas aqui, sexta-feira, né? Muita gente de home e feriado. Chega a mensagem pra todo mundo. Arraiar de surpresa. Isso aqui é Thiago que faz, viu? Thiago, Ana. Ana é a nossa diretora na área de gestão de frotas, viu? Boa. Inclusive é minha mãe dentro da Smart Valley, ela que me familiarizou com todo o processo quando eu cheguei pro grupo, tá? Então, a Ana é uma parceirona nossa lá. Aí eu sei que isso nasce com ela, aí Thiago vai lá e criva, vai fazer. Irado. Então vem. Arraial de surpresa. Boa tarde, time. Para deixar o nosso São João ainda mais animado, a Smart Valley preparou uma bonificação especial. O valor já foi creditado, não é que vai mandar não, já tá lá, irmão. Em seu cartão de benefício, como forma de reconhecimento pelo empenho dedicado por cada um de vocês. Aproveite esse mimo com alegria. Seja para curtir um bom forró, para comprar delícias típicas ou dar aquele respirado no orçamento. Feliz São João. Juntos somos mais fortes. E aí, velho? Sexta-feira, 4 horas da tarde, a galera nem tava trabalhando, recebe um desse. Isso não foi só pra Smart Valley, isso foi pro grupo inteiro. Pros postos, pra galera da fábrica. Todos os grupos da gente. Caramba. E foi um valor bacana. Aí você multiplica pela galera que trabalha. Não foi barato. Aí você cria uma legião de colaboradores fiéis, apaixonados pela empresa. Você entendeu, irmão? Só que isso aqui aconteceu no Natal, isso aqui aconteceu na Semana Santa. Já viu alguém dar brinde de Semana Santa, irmão? Isso aconteceu na Semana Santa, isso aconteceu no São João. Você entendeu? É isso. A galera fica assim, ó. Rapaz, que é isso? Aí você vê a galera postando na rede social. Você vê a galera mandando depoimento no grupo que tem todo mundo. Galera, vale a pena trabalhar nesse lugar. Você lembra na época que era febre trabalhar em polo, trabalhar embarcado e tinha empresas Tem amigos que me ligou agora trabalhar embarcado. Cara, eu acho que a Smart Valley vai chegar num momento, cara, de ser uma referência de modelo de empresa que todo mundo vai querer trabalhar e vai virar uma febre. Tipo assim, pô, eu quero trabalhar na Smart Valley. Porque, cara, isso daí, pô... São coisas simples, né? Todo mundo quer pra trabalhar, pra poder dar seu sangue, seu suor. É isso aí. Agora eu vou fazer uma provocação, vou olhar pra câmera. O que você tá fazendo pra motivar a sua galera? Só pagar salário? Às vezes o teu concorrente paga, irmão. Também, exato. Vamos entrar aqui? Ó. Você pode dar esse dinheiro pro colaborador, como a gente deu agora? Você pode pegar em espécie e dar? Sem uma campanha, sem uma data, sem nada? Posso todas as coisas, mas nem tudo é lícito. Pronto. Poder você pode, irmão. Você pode fazer o que quiser. Mas deve, mas não. nem tudo me convém. Isso pode, quando isso vem a título de bonificação, tá? Isso é um dos benefícios que tá na lei. A gente tem 25 benefícios alencados na lei, só pra você ter noção. Nem todos são envolvidos a cartão benefício, tá? Então, você pode fazer, pô, datas comemorativas, aniversários, dias especiais. Você pode bonificar seu empregado, irmão. Sem isso entrar na folha, sem pagar férias sobre isso, 10º, rescisão, nada. Sem ter nenhum encargo sobre esse valor. Só pagar exatamente aquele valor. Mas para isso, você precisa ter um cartão de benefício. Para isso, você precisa estar dentro da conduta da tua empresa, dentro do contrato de trabalho e dentro da política interna da tua empresa que você faz esse tipo de bonificação. Não é simples. O difícil, velho, é fazer a primeira vez. Pô, vou ter que fazer o contrato. Já fiz o contrato, faz aditivo.
Quem é que não vai querer assinar um aditivo para ganhar uma bonificação? Faz um guia interno de conduta, tudo direitinho. Pronto, implementa a tua política. Você tá motivando a galera, irmão. A galera fala assim, pô, eu tenho dificuldade de lidar com essa galera de 20 e poucos anos. Irmão, o que essa galera tá antenada aí? Pô, a galera gosta muito de ir pro cinema aqui. Porque a gente trabalha no Salvador Shop, tem um cinema aqui. Irmão, você sabia que por lei você pode investir em cultura sem pagar nada mais por isso? Pega teu Smart Valley aí, pô, bota um valor de cultura pra galera ir pro cinema. Entenda quem é o primeiro público da empresa. É o colaborador. Exato. Às vezes você tá... Porque eu vou pegar um plano de saúde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Excelente. Não é ruim não, é excelente. Mas vem cá, velho. Quem é teus colaboradores? Todo mundo tem quantos anos? 20 anos. 22, 21. Essa galera não valoriza isso não, velho. Exatamente. Ou valoriza muito pouco. Muito pouco. Você entendeu? Então você tem que elencar de acordo com o seu perfil de colaborador. Então, eu vou dar... Eu nem terminei de falar. Eu tenho um César lá com 53 anos. Sim. Né, que teve processos e tal. Que nunca trabalhou com venda por telefone nem por internet, irmão. Tinha dificuldade de mexer em planilha e computador. Fez o processo de vendas... O César liga pra quem ele nunca viu na vida e marca a reunião. Não funciona só pra quem tem 21 anos o nosso processo, não. Agora ele tem nuances que tem que trabalhar pra cada um. Eu vou dar um exemplo no funil de venda geral, depois eu vou entrar de volta no benefício, pra não perder o gancho da área da vendas. A gente vê as etapas de vendas. No mínimo são 6. Mas é a prospecção, não sei o quê, até chegar ao fechamento. Beleza. Só que aí eu botei uma etapa antes, a preparação. Por quê, velho? A galera não tá acostumado. Eu pego o telefone e ligo e falo com qualquer pessoa, irmão. Qualquer hora, de qualquer coisa, o assunto que eu estiver falando. Aí, só que eles não têm esse emocional trabalhado. Isso é emocional. Isso não é preparação, nada. É assim. E se eu não souber, eu vou falar, sabe o quê? Se tu me perguntar uma coisa que eu não sei, eu vou falar 2. Aí tu falar 2 que não sabem, eu e tu. Não sei, irmão. Você não tem que ter vergonha de dizer que não sabe. Exatamente. Você tem vergonha de não se preocupar e não resolver aquela bronca. Então, por exemplo, se é uma dúvida que não tem nada a ver com o meu trabalho, irmão, não sei não, isso não é importante, vou mudar o foco. Se é uma dúvida que eu deveria saber, eu falo, irmão, não sei não, eu vou procurar e vou te dar. Bota uma data lá pra dar um retorno pro cara. A minha agenda tá aqui, eu boto lá. Então, nem que seja o retorno, o cara ainda não tive a resposta, mas dá o retorno. A galera, credibilidade. Aí eu vi que eles estavam tendo problema em fazer a ligação. Sim. Certo? Então a primeira etapa não é prospecção, irmão. É a preparação. Então o nosso funil não começa com prospecção. Começa com a preparação. Conhecimento do produto. Apresentação do produto. Beleza, pegaram. Vamos preparar o emocional. Você vai ouvir quantos não? Vários não. Aí eu comecei a botar uma tabela de não pra sim. Então o cara tinha que tomar 30 nãos pra marcar uma reunião, pra ter um sim. O outro 70. Aí foi equilibrando. Pô, a galera que toma 10 não, um sim. 10... Pô, é ótimo em vendas, irmão. Se pra todo mundo que tu oferecer teu produto, 10 pessoas se oferecer teu produto, 9 não comprar, 1 não comprar, sabe qual é teu desafio agora? Oferecer pra mais gente. Exato. Tem 7 milhões aqui na região metropolitana inteira, Lauro, não sei o que, mais ou menos, pessoas. Então pronto, irmão, tu vai ter que oferecer pra essa galera toda, 10% disso aí vai comprar. 700 mil pessoas vão comprar de você. Você entendeu como você tem que deixar seu processo de venda? E você já vai na expectativa de que o não faz parte do meu processo. Faz mais parte do que o sim. Exatamente. Porque você vai tomar, no mínimo, 10 vezes não, irmão. Eu tô sendo generoso com isso. Você entendeu? Só que eles não tinham esse emocional. Por quê? Porque eles não tinham trabalhado muito tempo com venda direta. Eles tinham essa dificuldade. Então, antes de entrar no funil, trabalhei a preparação deles. Então, a gente passou um mês, todos os dias de manhã. Eu faço reunião todo dia de manhã, tá? 10 minutinhos, 5 minutinhos. Podcast do Joel J. falando, do Caio. Todo dia a gente traz tema. Todo muito dia. Bom, tanto particular quanto coisa, a gente traz tema. Todos os dias. Hoje eu não fui lá, né? Porque a gente tá aqui. Pois é. Uma pessoa foi lá e levou um episódio tal. Levou um vídeo tal de não sei o que eu vi. Então tudo que eu vou vendo, eu vou mandando pra mim mesmo no Instagram, no YouTube, e separo. Não precisa ser coisa grande, mas pequenininha, vai lá e vai ouvir. Entendeu? Então todo dia a gente faz isso. Quando eu tando ou eu não tando. Tá? Todo dia. Cara, que bom. Então, a gente passou um mês, velho. Todos os dias a gente passa 5 minutos apresentando o Smart Valley. Na reunião de manhã. 5 minutos. Pronto, eles já pegaram, já entenderam a história, já souberam tudo. Agora vamos mostrar a objeção. Contorno de objeção. Você vai ter objeção, irmão. Exato. Porque é caro, porque é barato, porque é azul, porque é verde, porque é amarelo, porque não sei o quê. Não importa, você vai ter objeção. Não importa o quão perfeito tem. Ah, um iPhone. Ah, mas é caro. Ah, mas a câmera não sei o quê. Ah, mas vem no celular. Vai ter objeção, velho. Qual o melhor carro, assim, de sonho de vocês? Uma experiência de vendas agora. Carro sem se achar. Incrível. Porsche. Qualquer carro. Uma Porsche. Vai, Porsche. Qualquer carro, vai. Ferrari. Ferrari é o sonho de todo mundo, né? O carro que mais vende no mundo é a Ferrari? É o Porsche? Não. É o Corolla. É o Corolla. Olha lá. Boa. É o Corolla. Até nos Estados Unidos é o Corolla. O carro que mais vende no mundo. Então, assim, irmão, não é o melhor produto que vai definir teu volume de vendas. Entendeu?
Tem que se posicionar nisso. Então, esqueça ter o melhor produto para fazer mais venda mais do que todo mundo. O melhor carro não é o que mais vende. Tem outras coisas, lógico, né? Custa mais caro, tem outras coisas envolvidas. Sim. Então, assim, eu tive que trabalhar isso neles. Para com isso, a gente não vai ter o produto perfeito. A gente tem um produto que compete com qualquer um no Brasil. Bate de frente com todo mundo. Em algumas coisas alguém vai ganhar, outras coisas eu vou ganhar. Qual é o jogo da venda? É fazer você, Hugo, perceber que esse é um caminho melhor para você. Então eu vou escolher os caminhos que eu vou conduzir minha vida. Essa é a arte. Vou dançar com você, meu irmão. Lá ele. Entendeu? Mas por quê? Isso é baiano. Por quê? Porque é a condução no processo de vendas. Então, peguei um concorrente assim assado que faz isso. Aí, simulação. E aí, você vai fazer o quê? Opa, se for por esse caminho, você vai levantar tais valores assim assado. Como é que você vai converter isso? Entendeu? Escolher os caminhos que você vai atuar em vendas. Isso é uma habilidade treinável. Treinando todo dia de manhã, velho. Todo dia. No último treinamento, que agora eles estão livres desse treinamento, tem outros. Boa. Separei, eles fizeram, montaram empresas. Eu sou um material de construção, não sei o que, tem tantos colaboradores que pagam isso, aquilo, aquilo outro. O outro montou uma empresa que paga, não sei o que, um tal concorrente meu. Entendeu? Pronto. E aí, a gente fez uma rodada e botava em lugares diferentes. Não podia ter visão, porque se eles estão treinando para ligação, o sentido que eles têm que ter é do ouvido. Entendeu? Então não pode ver. Cada um para um canto. Sorteava. Então eu vou ligar para você, você vai ligar para não sei quem. Todo mundo fazia. E a gente gravou tudo, botou, internet, a IA. A gente tem um chat GPT, irmão, que roda em todas as máquinas. Irado. Todas as máquinas dos celulares da empresa usam uma conta de IA. Eu acho que você é canguinha, que é isso? Irmão, ele tá sendo alimentado por todo mundo. Quando eu vou pedir uma sugestão desse cara, eu vou chamar assim o nosso IA. Ele não vai ter uma chance maior de acertar? Claro, pô, que ele vai conhecer todos os processos ali, né? Irmão. Então pronto, ele tá ouvindo todo mundo. E ele já conhece pela voz. Incrível a inteligência, viu? Conhece que é a Kai, que é não sei quem, ele conhece pela voz. Fala, filha da mãe. Aí, ele escutou todo o processo, eles dão feedback entre si, tá? Terminou a ligação, você tava vendendo pra mim, eu vou dar um feedback. Cara, quando eu falei isso era melhor aqui, não sei o que. Porque eu estou agora avaliando você como vendedor. Quando você vai fazer a opção, vai mudando. Eles entre eles. Eu não tava nem lá no dia, irmão. Tava em algum evento por aqui. Cheguei no outro dia, a gente fez uma reunião pra ver o que eles tinham. E eles botam o chat pra falar com eles, os pontos melhores. E é assim, viu? Me dê uma opinião sincera, brutal, sem filtros, para que eu melhore tal ponto, sensato que seja isso. É assim. Pra inteligência artificial, pau. Ela pode, quem não pode fazer isso, mas ela pode. Aproveita. Então eles fazem assim. E ela dá porrada mesmo, porrada. Se você não tem uma casca muito grossa, machuca, viu? Aí o que acontece? A gente fez uma reunião de manhã, pô. Tava a resenha deles, pô. Porque a menina criou um processo inteiro e usou o chat GPT. Aí ela criou secretária, departamento pessoal, dono. Ela criou o processo inteiro. Que massa. Aí sabe o que ela fazia? Na secretária ela era a Ana. No RH era o João, ela mudava a voz, velho. A galera ria. Só que eles aprenderam dentro do processo. Eu já tinha feito todo o processo, como eu falei. Vamos treinar o pessoal. Deve ser apaixonante, vai estar nessa empresa. Aí o que eu fiz? Eu fiz um processo agora. Eles que fizeram um processo. Sabe o que aconteceu, irmão? Eles falaram, Marcos, nessa sexta agora, a gente não pode fazer de novo, não? Falei, pode e deve. Vamos ver agora como é que vai ser. Aí, sabe o que eu fiz? No primeiro processo. Juntei todo mundo de manhã e fiz. E aí, quem ganhou? Você vai votar no melhor vendedor, você vai votar na melhor empresa. Porque, pô, dá trabalho fazer aquele processo. Sim. Pô, os caras aí... Não, a fulana de tal foi mais dura, assim, porque eu pedi pra eles serem duros. Tem que ser duro. Você vai treinar seu colega sendo bonzinho? Já duro, mostra a realidade. Cadê as porradas que você toma no dia? A hora de descontar é agora. Desconte no seu colega. Na paz, né? Machucar ninguém nem nada. Irmão, a menina foi tão dura que foi unânime. Ela foi a empresa mais dura. Porque todo mundo estava ouvindo o colega que estava vendendo pra ela. Entendeu? Ele não estava vendo, mas estava do lado ouvindo. Beleza. E quem foi o melhor vendedor? Fulano de tal. Que foi essa pessoa que foi promovida. Eu falei, se não fosse tu, eu ia te arrancar o couro. Aí eu cheguei com chocolate pros dois, irmão. Pô, é uma besteira, né, velho? Pô, é uma besteira, velho. Mas isso gera reconhecimento de esforço. Claro. E eu não tô trabalhando... Você vê que eu trato minha equipe de vendas como eu tô vendendo pra eles? Tô vendendo pra eles o tempo todo, irmão. Eu trabalhei o subconsciente dos caras de recompensa. Eu trabalhei o inconsciente. Eu não vendi pro racional, eu vendi pro irracional. Perfeito. Aí eu dou o presentinho, foto, publico na rede. Ganhadores da rodada de simulação da empresa. Uau, reconhecimento. Fui reconhecido. Entendeu? Isso mexe, irmão. Por que eles fizeram a segunda? Eles que quiseram. Eu falei, não, tá liberado.
Eu só quero participar dessa vez. Boa. Não fui fazer vendas, nem fazer, mas eu faço. Já fiz várias vezes com eles, viu? Ele pegar uma representação e eu falei, faz assim, e fazer. Entendeu? Teve uma vez mesmo que eu tava chateado com o processo de ligação, era muito inicial. E eu sentei com eles e falei, vou ser bem sincero. Sejam maduros, eu trabalho com gente madura. Eu falo isso o tempo todo com eles. Não tem um ginásio aqui não, viu? Trabalho com gente madura. O problema é seu problema. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se não puder, não traga pra cá. É assim. Uma vez falaram assim, a gente aqui é uma família. Eu fiz, não, a gente não é uma família. Caramba. É assim. Aí eu, bem sério, assim, sentado na mesa, falei, a gente não é uma família. Pai, mãe, irmão, pode morrer, pode ir pro outro lado do planeta e continua. Tem vínculo sanguíneo. Marido, nem é. Esposa, vira ex, não sei o que e tal. Então, assim, família é isso. A gente não tem um processo de família aqui dentro. Se não fizer sentido você continuar comigo, você vai sair. E tudo bem. É o processo. Se não fizer sentido pra mim eu estar aqui dentro, você vai sair. É o processo, é maturidade, irmão. Então isso não... ele foi tão bom, ele foi tão ruim comigo. Meu papel é ser bom, treinar e ser certo. Mas eu também exijo isso rigoroso. Só que a gente não é família. Eu não posso demitir meu irmão e minha mãe, velho. Ainda que você tá me ouvindo e você queira fazer isso, você não consegue, velho. Vai. Já era. Nasceu, já foi. Então não trouxe esse tipo de sentimento pra gente. Nós somos amigos, gostamos de trabalhar juntos, estamos no mesmo propósito. E vocês podem contar comigo. Mas eu não sou pai de ninguém, nem irmão de ninguém aqui. Entendeu? Então, assim, da mesma forma que eu cuido, que eu faço, eu também trago responsabilidade. Porque, assim, sim, claro. Se um dia eu tiver que desligar alguém, irmão, porque fez alguma besteira... Pô, mas a gente não era família. Entendeu? Aí sabe o que é que entra? Entra processo trabalhista. Irmão, você empresário que tá ouvindo, você sabe onde é que você pode bloquear um processo trabalhista? Na hora da demissão, velho. A hora da demissão, a forma que você fez aquela demissão, ali determina se você vai tomar um processo ou não. Lógico que tem pessoas que vão vir já na intenção e tudo, e você não vai ter o que fazer. Exato. Entendeu? Mas é ali que você mexe no sentimento de raiva ou não da pessoa. Se você fez todo o processo de demissão, a pessoa viu, tô fazendo errado e tal, e você chega e fala, pô, cara, não tem como ficar mais com você, pô. Já fiz isso, já fiz aquilo, olha pra isso aí. Cara, infelizmente e tal. E faz de uma forma bacana, a pessoa tem que chorar, deixa chorar, não agride, se a pessoa alterou a voz, você não altera de volta. Você não vai gritar, falar, você segura a sua onda. E, irmão, a pessoa vai chegar em casa com remorso, velho. Pode processar? Pode. Mitiga? Muito. Entendeu? Então, esse tipo de sentimento que a gente é família, levar pra minha casa, não sei o quê. Não. A galera confunde. A gente vai comer uma acarajé, a gente faz uma resenha, faz, pô. Depois do evento vai todo mundo comer junto antes de ir pro hotel. Quem quiser. Ó, galera, se quiser ir pro hotel e pedir delivery, pode. Não, a gente vai aqui, todo mundo na resenha. Entendeu? Mas, eu deixo sempre claro. São adultos trabalhando junto. Entendeu? Perfeito, gostei disso aí. Isso é importante, velho. Vamos lá, Marcão. Fala aí pra gente o que é a Smart Valley, cara. Cara, a Smart Valley é uma solução de benefícios, tá? Eu vou dar um exemplo. Hoje, a gente tem uma dor muito latente no empresário, que é não entender do benefício na legislação brasileira. Também, né? Muda e sobe, desce toda hora. A gente vai ter a RN1 agora entrando no ano que vem. Então, assim, é mais um problema pro empresário. A gente tem poucos meses atrás o E-Social fazendo empréstimo do FGTS, que é um problema pro RH, porque o cara vai lá e pede, e aí você chega e tem que descontar. Enfim, dor de cabeça. O pessoal tá se adaptando a essas normas e vem a RN1 que você é obrigado, você empresário é obrigado a promover saúde mental, né? E a forma mais barata de fazer isso é utilizar a telemedicina, a telepsicologia, né? Pra poder ficar mais barato e mais acessível. O cara clica no celular, acessa de qualquer lugar. Mais rápido. Então a gente tem mudanças acontecendo. Uma que entra daqui a alguns meses e outra que veio tem poucos meses. Então, isso é uma realidade da vida do empresário. Pode vir uma norma da convenção coletiva sindical nova, que você tem que pagar uma coisa que você não tem. Então, assim, você precisa conhecer o sindicato que você está vinculado, você precisa conhecer a convenção coletiva de onde você está, para entender o que você tem que fazer, o que você tem que pagar e como você tem que pagar isso, tá? A lei é um pouquinho complicada nisso, no sentido de você fazer isso a primeira vez. Irmão, depois que você começa a fazer, é tranquilo, tá? A lei de Vale Transporte não muda há séculos e é uma página. Você leu ela, já foi, entendeu? Então, assim, tem coisas que vêm, você tem que estar se atualizando, mas tem coisas que estão imutáveis aí há muitos anos, tá? Então, vamos diferenciar na cabeça do empregado, do colaborador e do empreendedor, do patrão, o que é salário, remuneração e o que é benefício, tá? Então, salário é tudo aquilo que você recebe de remuneração e é seu mediante o trabalho que você executou. Então, isso é seu. Você gasta, você toca fogo, não tem problema. Benefícios, eles vêm como verbas indenizatórias
visando melhorar a condição de trabalho daquele colaborador. Um exemplo, vamos chamar de João aqui, a mão que tá com a aliança. João precisa gastar passagem para ir pro trabalho. O que é que o governo entende? Cara, o João vai gastar, ganha R$1.000 e poucos, vai gastar 200, 300 reais para pegar de passagem? Não, é injusto. Então coloca-se um benefício. Então isso não é salário, isso é um benefício. Sim. Percebeu a diferença? Começa a ficar mais claro, né? Por que é um benefício? Porque isso não é um valor que ele leva para ele como salário. É um valor que a empresa está disponibilizando e é obrigado em lei, viu? Se a empresário não paga vale transporte. É obrigado. Se você não paga agora, você paga no processo. Então, vem lá, o governo obriga você a pagar. Então, o João agora, a empresa vai pagar ele vale transporte, certo? Então, o João tem um salário dele intacto, porque ele vai e volta. Só que a lei do vale transporte tem uma diretriz que é desconto de até 6%. Então, o João pode custear até 6% do salário, não é do benefício do vale transporte. Sim. Então, se o João recebe 2.000, pode tirar 6%. até R$120 do salário dele. Entendeu? Por isso que pessoas que normalmente têm cargos ou salários mais altos, eles optam a não receber o vale transporte. Então, olha o empresário com desconhecimento, pagando o vale transporte sem descontar 6% que ele pode fazer. Ele não está descontando do João, é um benefício. O João está pagando uma parte desse benefício, tá? Outro detalhe. Se eu pego esse valor e dou em dinheiro, o João vai e volta de bicicleta, isso é benefício ou salário? Esse salário. Entra no salário. Salário. Eu quero pagar um benefício. Mas naquele primeiro exemplo que a gente diferenciou o que é remuneração e o que é salário, isso entra como o quê? Salário. Salário. Pronto. Só que esse valor que eu tô dando, que agora vocês entenderam, o entendimento jurídico é exatamente esse, que isso é remuneração, é salário. Quando eu for pagar férias a ele, eu vou incluir esse valor? Se você paga como salário, sim. Mas se eu tô pagando como benefício em dinheiro. Como benefício em dinheiro. Ele entra. Mas, entra, não? Entra, mas eu pago férias sobre isso? O empresário normal paga? Não. Não, o normal não. Não. Mas se ele for atrás... Paga 13º? Não. Não. 1/3 de férias? Os impostos e encargos mensais? Não. E a rescisão de 40% paga? Não. Aí eu vou te contar qual é o problema, maior ainda. Beleza, né? Tá errado. Tá todo errado. Sim. Beleza, vamos pedir que o João seja um cara bacana e não dê nada. Beleza, muitas vezes não dá. Mas vamos supor que o João é um cara maldoso e você teve uma briga com ele. Eu vou te mostrar como é que é o problema maior. Você é obrigado a pagar vale transporte? É, né? Por lei? Por lei, Nas férias? Por lei, não, pagar vale transporte. Sim, Sim, 11 meses. É obrigado. Tirar um mês de férias. Obrigado. Beleza, mas você pagou? Não, você Não. deu em dinheiro. Porque você deu em dinheiro. Ele pode Mas você é alegar- obrigado a pagar. O João ficou 5 anos na sua empresa, que é o tempo limite que você pode pleitear pra trás. Recebendo. Ele recebeu o vale transporte, mas não era vale transporte. Era Então tu de- vai ter que pagar de novo. Só porque você pagou em dinheiro. Aí é que vem as bolas de neve no processo trabalhista. Entendeu? Porque só aí ele pega quase 14 mil. Só aí. Aí o juiz vai aplicar a multa, vai aplicar a correção sobre esse valor, e aí vai virar mais. Só aí. Beleza? Então, assim, é importante entender da legislação porque ela te protege. Olha que coisa boa a legislação traz pro empresário. Desconto de 6%. Né? Então eu não tô custeando o vale transporte sozinho. 100%, é. Bacana, né? Então já desconto 6% do salário, não é do vale transporte. Uhum. Se eu dou 300 reais de vale transporte, eu não vou descontar ali 15 reais dela, 16 reais. Não. Eu vou descontar sobre o salário total dela. Do João, até 6%. Sim. Que vai dar, vamos supor que ele ganha 2.000 reais, vai dar 120. Então se eu tô pagando 300 de transporte, 120 tá sendo eu tô puxado pagando por ela. 180. Isso. Entendeu? Então, a primeira coisa que o empresário tem que saber, olha a legislação jogando a favor do empresário. Outra coisa, se o João teve uma falta, seja ela justificada ou não, fui no médico, ou não vim trabalhar, não importa, o vale transporte pode ser descontado. Entendeu? Porque o vale transporte é um benefício, não um salário, pra ele ir e voltar no trabalho. Se ele não foi voltar no trabalho, ele não pode. Mas, Marcos, eu paguei no primeiro dia do mês. Irmão, no mês seguinte você não tem que pagar de novo, você desconta aqueles dias. É um dos poucos benefícios que se pode fazer isso legalmente. Então, no mesmo momento que eu tô mostrando que o problema que ele pode ter, eu tô mostrando que a legislação também ajuda ele. Uhum. Ele tem uma parte pra retirar. Eu tô falando de 120 do João. Imagina que esse cara tem 1.000 colaboradores, irmão. É. Escala esse negócio aí, porque você que tá me ouvindo, você não quer ter um empregado, você quer ter 1.000, irmão. Exato. Não tem problema em ter 1.000 pessoas. Não tem problema em pagar imposto no país. Imposto faz parte do jogo, entendeu? Então é entender o que você pode fazer. Então eu tô falando só de vale transporte. Aí você faz isso dentro de um cartão, não paga em dinheiro, você tá protegido, nada disso acontece. Vale transporte. A alimentação é um benefício bacana. Toda empresa deveria dar. Muita empresa não dá.
Eu sei que muitas vezes o empresário também não pode dar, mas é bacana fazer isso. Aí vale alimentação. Tem uma cláusula dentro do auxílio alimentação, que pode ser cesta básica, o que for, que você tem que garantir o fim. Ou seja, o dinheiro que eu tô dando pro João, ele tem que comprar alimentação. Ou ir no restaurante comprar um alimento pronto, ou ir no mercado comprar um alimento in natura. Se eu faço isso em dinheiro, eu tô garantindo essa obrigatoriedade? Você tá melhorando o salário dele. Você tá disfarçando o salário dele. Porque ele pode gastar com qualquer outra coisa. Não com aquilo necessariamente. Exatamente. E aí vai implicar a mesma coisa que acontece com o Vale Transporte. Porque isso vai ser incorporado ao salário, e vai lá e você vai ter que pagar retroativo, férias, 13º, rescisão, que 40% tá calculado errado. E aí, por desconhecimento seu, na convenção coletiva da atividade comercial que você está inserido, tem obrigando você a pagar R$15 dia de alimentação. Você não pagava, ou pagava da forma errada, sem saber da obrigatoriedade, você vai ter que pagar de novo, irmão. Então, entendeu por que convenção coletiva é importante? Tem que ler convenção coletiva. Se não ler, irmão, pede alguém... Vou dar uma dica de ouro, vou usar IA. Alô, galera da Bold. Baixa a tua convenção coletiva. Joga no chat, em qualquer IA que você quer, e pede a ele tuas obrigações, o que você tem que fazer. Vou contratar uma pessoa X agora, cria um caso pra ele, e fala, e minha convenção é essa, quais são as minhas obrigações, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que pagar. Conversa com ele. Eu aconselho, você empresário que já pode pagar uma assessoria jurídica, você pagar uma assessoria jurídica por um período nem que seja curto. Vou dar um exemplo. Vem a RN1, contrata, pergunta ao advogado quanto é que ele vai bater um papo com você 1 hora, 2. Tem advogado que mais nem te cobra nada. Vim num podcast desse aqui, não te cobra nada. E ele vai lá e vai te tirar as dúvidas do que é obrigatório, de onde é que entra em vigor a lei, como é que você tem que fazer. Eu pago a assessoria jurídica do Pedro lá. Do Pedro, entendeu? Eu passo, irmão, a cada 15 dias, de 2 a 3 horas com ele, arrancando o couro dele. A palavra é essa. Eu crio casos, eu vejo coisas que eu vi, que não sei o quê, e aperto o cara. Por isso que eu tenho esse conhecimento nessa área. Porque, de onde é que eu bebi? De uma fonte que tem conhecimento, de um advogado que sabia o que fazer, entendeu? Então, isso são 2 exemplos de onde a galera mais erra. Quando você pega e faz o pagamento através de um cartão de benefício, minha carteira tá aqui, de um cartão de benefício, tem um bloqueio de KENAI. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, tá? Então eu vou dar um exemplo para você. Quando você faz o pagamento de alimentação ou refeição aqui dentro, tá? Você tem um bloqueio de KENAI, da atividade comercial. Ou seja, se você botou R$500 de alimentação aqui, eu não consigo pegar um Uber, eu não consigo abastecer meu carro, eu não consigo ir para um show. Porque esse cartão tem um software inteligente aqui dentro dele, automático já. Tá? Só faz abastecer lá, você empresário, só vai lá e abastece. Que o valor colocado em auxílio alimentação só vai ser usado em auxílio alimentação. Você garante a lei? Caramba. Vai ter esse problema todo? Nenhum. Não. Beleza. Te custa alguma coisa? Nada. Smart Valley não cobra nada pro empresário. Você implementa Smart Valley na tua empresa, a gente dá assessoria, te explica todo o processo, não te cobra nada. Só pra você entender, a gente faz dinheiro em cima da bandeira da Mastercard. Sim. Aí você fala um problema antigo que quem trabalhou e teve Vale Alimentação e Refeição vai lembrar. Ah, mas não aceita lá na minha rua. Ah, eu moro em Piripiri. Ah, eu moro lá no Feira 10. Não aceita, cara. Ou eu moro numa cidade do interior e não aceita. Entendeu? E agora, velho? Fica ruim, né? Pra eu usar, só vou usar no centro e tal. Irmão, Smart Valley é Mastercard. Tem lugar que não aceita Mastercard, velho? Fala pra mim, hein? Até na esquina ali do bairro, na barraquinha de picolé, aceita, velho. Desde que o KENAI seja de alimentação. Exatamente. Aconteceu um caso interessante. A gente tava vou falar o nome, tava na empresa de seguro. Se não aceitar, se for barrado, é porque você sabe que ele não tá enquadrado certo. Ele não tá enquadrado ou ele tá com CPF, pô, na máquina. É verdade. A menina contando, dando risada quando aconteceu o KENAI, eles chamaram e pediram pra bater um papo com os corretores deles e tal. E aí, quando eu falei isso do KENAI, ela começou a rir. Eu falei, o que você tá rindo? Eu vou te contar um caso. Pra contar de forma bem curta. Ela e o marido, num sábado à noite, pediram uma pizza. Pagaram uma pizza. Ele pegou o cartão dela, pagou a pizza. Jantaram e tal, beleza. Rapaz, uns 20 dias depois chega a fatura do cartão e ela olha e tá lá. Não sei o que, joias e prata, não sei o que lá. E ela... Caramba. Rapaz, não comprei isso, não. Aí foi, pô, ele tá ficando com o meu cartão direto. Ele deve me dar um presente. Irmão, nada desse presente chegar. Passou mais 15 dias. Já foi mais de um mês da pizza, viu? Nossa. A nossa memória de homem pra lembrar que isso foi uma pizza, irmão. Caralho. Aí, 40 dias depois, nada de chegar presente de nada. Aí ele tem uma mãe, tem alguma coisa. Começou a arrumar confusão. E mal-humorado em casa e o cara sem saber de nada. Aí o cara brigou com ela. Disse, o que você tem? Fale logo que eu não tô entendendo nada. 60 dias depois. Irmão, ela falou, eu quero saber o que é isso aqui no meu cartão. E o cara...
Alguma coisa você comprou pra você? E ela, não, porque eu não comprei. E o cara, rapaz, e agora lascou. Você tá sentadinho pro cara lembrar, irmão, que foi... É dose. Tu sabe por que eles lembraram? Eles tiraram uma foto, irmão, no dia. Tiraram uma foto, mandaram no grupo de família, alguma coisa assim. Aí ele, retado, sem saber o que era, pegou o celular e foi voltar se ele tinha alguma coisa no dia. Ele tinha foto da pizza no dia. Ele lembrou que era pizza, velho. Caraca, imagina o problema. E ele ainda você não compre nada no cartão da sua mulher. A máquina da pessoa que tá te vendendo pode estar completamente errada. Imagine o problema que aconteceu. E ela se acabando de rir. Aí ela fez, se fosse aí não tinha nada desse problema. Porque não ia passar. A pizza não ia passar. Porque o Kenai estava de uma loja de joias, semi-joias. Já a pessoa vai comprar um produto, aí sua prima tem um sexy shop. Você empresta maquininha aí. Compra. Olha o problema, velho. E aí? Então, e o homem não lembra. A gente tem memória curta pra essas coisas. Não lembra nada, rapaz. Então, assim, voltando ao tema da Smart Valley. Tá vendo? É uma brincadeira dessa, mas Kenai é importante. Então, você paga alimentação aqui dentro. Não tem problema nenhum. E é Mastercard. O cara usa em qualquer lugar. Vou dar outro ponto. A gente participa de todos os processos de premiação da Mastercard. Mastercard surpreenda. Você tem um cartão desse agora, você entra no site da Mastercard, faz seu cadastra esse cartão. Tudo que você comprar, cada compra é por compra. Fez uma compra, 1 ponto, outra compra, 1 ponto. Não importa se comprou R$1 ou 1.000. Cada compra, 1 ponto. Aí você acessa lá o TN ASICS, você compra um, ganha outro. A Natura, o Avon, a Tramontina. Tem umas 30 empresas lá dentro com compra e ganha. Fora os descontos. Massa, você vai no Mac, gasta 10 pontos, tem 60% de desconto no Mac esse mês agora de junho. Então assim... Tô agregando valor pro teu colaborador? Sim. Tá. Vou dar outro exemplo agora pra empresa. Você tá falando só de alimentação. Uhum. Existe um programa do governo federal chamado PATS, Programa de Alimentação do Trabalhador. Pode deixar de falar isso pro empresário. Se você não sabe, tem esse programa. Para empresas de lucro real incentivarem tanto cultura quanto a alimentação dos colaboradores. E todas as empresas que são optantes pelo lucro real, eles têm dedução de notas fiscais. A gente emite nota de todos os valores transitados sobre a Smart Valley, tá? Então você pode conseguir aí até 16% de uma nota padrão. Só que notas da Smart Valley, a gente é linkada ao PATS, a gente é uma facilitadora do programa do governo. Você tem mais 4% de isenção. Tem as regras do PATS lá, você procura no site, é pequenininho pra ler, tá? Então, todo o valor que você paga de alimentação, você tem 20% de dedução, irmão. Eu tô falando que eu tô pagando R$500 pro João, só que eu tô pegando 100 de imposto, eu tô pagando 400, meu amigo. Entendeu? Então, por que você acha que as empresas grandes investem muito em pagar benefício? Não é só, lógico que é por cultura, por fidelizar e garantir esses colaboradores motivados, mas porque isso gera dinheiro para eles, gera dedução para eles. Entendeu? Porque você acha que diversos jogadores e pessoas famosas têm instituição de caridade para doar? Isso gera dedução pros caras, entendeu? Então, assim, se você pagar alimentação em dinheiro e tá no lucro real, você, além de estar no risco de ter um processo, você ainda tá deixando de pegar 20% de volta, velho. Entendeu? Cara, muito bom, velho. Eu não falei pra vocês que a gente emite nota de tudo? As outras notas são de 15% a 16%, depende do teu arranjo. Beleza. A gente não pagou esse valor pra todo mundo no São João? A gente não tem nota? A gente pega 15% desse valor de volta, meu amigo. Em premiação. A gente deu uma premiação pra todos os colaboradores da empresa. A gente é optante pelo lucro real. A gente pega 15% desse valor de volta em dedução de imposto. Entendeu? Usar cartão de benefícios é uma estratégia para motivar a sua galera, para acrescentar coisas que não tem, como o Smart Card Surpreenda, para proteger você de processos, diminuir o preço dos processos e para economizar. Eu vou dar um outro exemplo hoje. Vamos supor, o Sandro é um cara fenomenal, né? Você subiu o design, um monte de coisa. Então vamos supor que você ganha R$4.000 hoje. Certo? Então, pô, cara bacana e tal. Mas eu vou promover esse cara. Não vou falar nem de promoção, vou dar uma gratificação pra ele. Eu vou subir o salário dele R$5.000. Ou vou subir o salário dele R$1.000. A partir de agora você ganha 5. Eu vou ter que pagar férias, 10º, 1/3, tudo em cima desse valor, certo? Exato. Pronto. Se ao invés de fazer isso, eu aumento, faço um vale alimentação pra ele. Cria um processo de premiação para a categoria que ele está incluso. Aumenta uma ajuda de custo, cria um processo de mobilidade, dou combustível porque ele usa o carro. O cara usa o carro, irmão. Paga o aluguel do carro dele, pô, para a empresa usar. São benefícios que você pode colocar. Que para você vai receber valor. Sim. Transferência de valor, não em dinheiro, mas transferência de valor. E não vai aumentar o encargo. Eu vou continuar pagando os encargos de um cara de 4 mil e não de 5. Perfeito, entendeu? Perfeito. Aí agora eu te falo, rescisão.
Porque você vê, por exemplo, empresas terceirizadas que trabalham com a galera por 3 meses, 6 meses, porque é um trabalho temporário. Eles investem muito em benefício. Por quê, velho? Salário mínimo, um monte de benefício. R$4.000 sem benefício. Qual é a rescisão mais barata quando eu for demitir esse cara? O cara que tá cheio de benefício, né? Que não entra na rescisão. Nada não entra na rescisão. Cara, agora, pra não entrar na rescisão, você tem que fazer no cartão. Da forma certa. Agora me diz, irmão, quantos empresários sabem disso? Quantos empresários deveriam estar vendo um podcast como esse? Mas me diga aí, qualquer empresa ou tem que ter um número mínimo? Qualquer empresa. A gente tem empresa com 2 pessoas. Que pode ter. A gente tem uma boutique que vende semijoias da Leone que tem 2 colaboradores. Então não tem limite de tamanho. Cara, você é um empreendedor. Entendeu? O problema é que muitos empresários não sabem disso. Sabe de quem é a maior dor aqui? É que nem a dor do grande, não, cara. Que tem setor jurídico, sim. Aqui é a dor do médio e do pequeno. Exatamente. Entendeu? Então, assim, dá pra fazer muita coisa. Aí eu vou te dar um exemplo que é bem comum. Foi um cliente aqui de Salvador que ele trabalha com ar-condicionado. Pô, Marcos, mas tem um monte de gente que não pega transporte. Falei, mas qual é o problema? Ele, porque não pega, porque abastece, porque é Uber, porque é uma confusão. Aí tu faz como? Eu faço tudo em dinheiro. Eu falei, meu Deus, e faz como? Dou em Pix. Eu falei, pelo menos no Pix você só vai pagar aquele valor, né? Porque em espécie é pior. Porque em espécie, tu é testemunha dele, eu dava 100, tu vai dizer que dava 1.000. E como é que eu vou provar o contrário? Exatamente. Pix, pelo menos, eu tenho um histórico pra provar que foi aquele valor, entendeu? É ruim? É, mas é menos pior, entendeu? Então, aí eu fiz, cara, implementa uma política de mobilidade. Aí o cara falou, o que é isso? Eu falei, cara, é uma política de verba indenizatória pro seu colaborador que tem carro próprio. Eu não sei o que é isso não, vou te mandar. A gente mandou pro cara pra ele implementar. Você vai ter vale transporte, você não pode tirar. Esqueça, empresário. Você não pode tirar vale transporte, a não ser que a pessoa, por si só, assine uma dispensa de vale transporte. Então, eu não quero vale transporte, eu assino uma dispensa. Pra não ter o desconto. Aí o cara vem e bota aqui, ó. Mas ele tem 2 políticas. O vale transporte é obrigatório e mobilidade. O vale transporte é obrigatório. Se você não quiser o vale transporte, eu te dou mobilidade. Viu que não existe obrigatoriedade? Se você obriga seu colaborador a assinar a dispensa de vale transporte e ele consegue comprovar isso na justiça, você vai ter que pagar, viu? Isso é sério. Então tem muita empresa que, não dou vale transporte. Ou contrata quem é vizinho ali, ou vai dar ruim. Entendeu? Então o cara chega lá e leva um testemunho dizendo que todo mundo era obrigado e você não tem ninguém recebendo vale transporte na tua empresa. Pronto, já tá comprovado que você obriga. Você não pode obrigar. Então você tem as 2 políticas. Aí o Sandro vai falar, Marco, mas vale transporte pra mim não serve não, velho. Eu tenho meu carro, eu tenho minha moto, eu venho e tal. Eu falei, irmão, então vamos fazer assim. Tem essa política aqui que eu te dou tanto pra tu abastecer teu carro. Porque tu vai usar teu carro, então é uma verba indenizatória prevista por lei. Você vai assinar a dispensa de vale transporte. Opa, tirei o vale transporte da história, porque ele quis. Ele vai assinar um documento. Eu moro em tal lugar e solicito a política de mobilidade. Isso é um documento. Beleza, anexo ao contrato de trabalho dele. Aditivo no contrato de trabalho de ajuda de custo. No valor tal, por isso, por aquilo. Ele botou comprovante de endereço. Ele assina um termo solicitando aquele auxílio. Beleza, irmão. No Brasil não existe 100%. Mas isso não é um padrão ouro de proteção? Muito, brother. Muito. E você deixou de dar aquilo que você tava dando pro cara? Lá ele? Não. Você deixou de... Porque o senhor usava... eu dou em dinheiro porque ele usa pra gasolina. Irmão... Implementa uma política dentro do cartão. Exato, a gente te ajuda a fazer isso. Muito e legal. Aí eu vou te falar o diferencial da Smart Valley frente a qualquer empresa de São Paulo, do Rio e de Minas. Então, as 3 maiores. Ninguém oferece isso pro empresário. Ninguém implementa política, ninguém dá, ninguém instrui. Eu em atendimento a um cliente. Cara, eu já tô vendo vários empresários pra te conectar, velho. Eu em atendimento com um cliente, vou dar um exemplo. Tava com um concorrente nosso, grande, e ele implementou. Aí eu fiz, beleza, como é que vocês estão fazendo? Um restaurante, sai à noite e tal. Justificativa perfeita, irmão. O cara não dá vale transporte porque naquele momento não está disponível transporte público, porque devido ao horário que meus colaboradores saem. Então a empresa, ó que bom grado, ó que boa prática, disponibiliza um valor para ser utilizado em transporte de mobilidade urbana, como exemplo Uber 99, ou veículos próprios. Acabou, velho. Você deu uma ajuda de custo totalmente justificável. Pra receber isso, mais barato. E que funciona pro teu negócio. Porque se tu tem restaurante, bar, fecha 1 ou 2 horas da manhã. É difícil achar transporte público, se tu fechar mais tarde, nem tem. E você é obrigado a pagar vale transporte. Se você implementa a política, o cara dispensa o vale transporte, tem um negócio que serve pra teu primeiro cliente, que é teu colaborador, irmão. Perfeito, né? Entendeu? Tem como fazer da forma correta. Tem como ir do Sandro pegar a gasolina que ele ia e voltava. Entendeu? Porque existem 25 benefícios previstos por lei. A gente falou de 3, 4 com a premiação aqui. Entendeu? Ou 5 com cultura que a gente falou. Então você consegue manter o Sandro abastecendo o carrinho dele, manter a Joana que sai do restaurante meia-noite pegando o moto Uber dela,
pagando com cartão de benefício. Ela cadastra isso aqui, irmão, dentro do Uber e pode usar. Onde? Dentro da mobilidade, da política de mobilidade. Sim. Aí eu vou dar o exemplo do restaurante, né? Eles pagavam política de mobilidade e descontavam 6%. Pode? Pode. Não. Não pode? Não pode? O único Porque benefício que transporte, pode... o único benefício é vale transporte. Então isso... Vale transporte deve ser dado em via pública, em transporte público. Uber é transporte público? Não. Ele não pode descontar 6%, irmão. E aí tava descontando. Se ele tomar um processo, o juiz vai multar ele, vai fazer ele devolver os 6% com correção monetária e o processo dele vai ser levado péssimo, porque ele tá descontando o salário do colaborador baseado em quê? Verdade. Eu jogo muito limpo com a galera. Ó, gente, mas se você desconta 6% aqui, você não pode descontar. Ah, Marcos, como é que eu vou fazer? Você não é obrigado a dar 200, 300 reais. O auxílio de ajuda de custo, você determina o valor. Então, entre aspas, você já descontou os 6% aqui dentro. Seja inteligente. Sim. Entendeu? Exato. Não existe obrigatoriedade sobre o valor de ajuda de custo. Ele deve suprir total ou parcial o valor necessário para aquilo. Entendeu? Desde que o colaborador esteja de acordo. Esteja de acordo, sim. Entendeu? Então, existe o processo. Então, só que às vezes, irmão, a gente tá falando de tudo isso aqui pra implementar, né? Uhum. Aí eu volto pra um ponto. Dentro da tua convenção coletiva, às vezes já tem isso pronto, irmão. Tu só vai pegar e implementar. Às vezes tu quer querendo falar de premiação. Eu falei, premiação pra mim é fenomenal, porque eu trabalho com vendas. Vendas e premiação estão ligados. A gente vai falar de uma coisa assim, ó, comissão é uma coisa. Premiação, bonificação, incentivo é outra. Porcentagem, tá dentro do quê? Comissão. Comissionamento. Meta batida tá dentro dos dois. Entendeu? Então, quando você quer implementar uma campanha de incentivo, de vendas, de premiação, você não usa mais a palavra comissão. Ah, você atingiu 100% da cota, eu te dou. Não, você bateu a cota, conseguiu. É a mesma coisa, só que eu não posso usar mais essa palavra. Eu não posso... Vou te dar 1% sobre o que você vendeu. Isso é comissão, isso não é venda. Você tem que ir pro contra-cheque e seguir todos os processos legais, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vou dar um exemplo que fica bem claro para todo mundo. Moda praia. Vamos supor que nós três aqui agora temos uma... Se alguém tá me ouvindo aí e quiser fazer uma parceria, eu tô abrindo qualquer negócio. Negócio bom, certinho, eu abro. Então assim, moda praia é um exemplo. É o que a gente consegue ver mais fácil a sazonalidade. Então, velho, tu quer me dizer que o cara tá bombando de vender agora em junho? Não, tá. Maio, junho, julho, agosto, setembro começa a aquecer. Talvez ele comece a produção em agosto. Mas a venda, setembro pra frente. Aí ele vai vender até o quê? Janeiro, fevereiro, março já cai, abril já diminui, entendeu? Então ele tem um período do ano que ele vende muito, tem um período do ano que ele vende quase nada, certo? Se você tá dentro do seu escopo de trabalho lá e você contrata as pessoas pagando 3% de comissão, você vai pagar comissão o ano inteiro, independente se foi bom ou ruim pra você, empreendedor, certo? Se tua convenção coletiva não te obriga a pagar comissão, você não precisa pagar, fato. Boa. Você pode fazer campanha. Outra coisa que você não pode fazer é diminuir o salário. Se você retirar a comissão que você já pagava, tá errado. Porque você não pode, em momento nenhum, reduzir nada do trabalhador. Campanha de venda você pode botar e tirar. Você não está reduzindo, você está disponibilizando, não está disponibilizando mais. Se você pagar alimentação, você não paga errado, paga no cartão. O valor é o mesmo, tudo certo. Ah, vou pagar menos no cartão, tá errado. Pode? Pode. Deve? Não deve, tá? Então vamos lá. O pessoal que trabalha com moda praia, nós três aqui, a gente colocou comissão de vendas. A gente vai pagar, irmão, o tempo todo. Caramba. Aí chega junho, a gente não ganha dinheiro. O cara também não ganha, mas o que ele vender eu ainda vou ter que pagar a comissão. Eu ainda vou ter que perder mais. Entendeu? Se eu boto campanha de venda, eu faço 2 campanhas de trimestres. Faço setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Faço 2 campanhas. Uma mais ou menos e uma pancada. Por quê? Quando é que eu quero que o meu vendedor dê o sangue, caia pra dentro e entre pra rachar? Um mês que é bom pra mim, velho. Sim. Pra eu pegar a maior fatia de mercado. Porque o mercado tá grande, irmão. Ninguém consegue abocanhar, não. Na hora que o mercado é desse tamanho, é difícil ocupar espaço. Quando o mercado tá grande, eu pego fatias maiores. Isso é fato. Entendeu? Quando eu tive na indústria farmacêutica, irmão, teve um produto que eu ganhei uma premiação sim da empresa. Eu tinha 18 concorrentes, certo? Eu tô falando de participação de mercado. Eu tinha 58% de participação do meu mercado. Eu tinha 18 concorrentes. Brother. 58 do que vendia, não era do que era prescrito, porque é muito mais prescrito do que é vendido, porque tem um processo ainda na farmácia. Mas do que a venda efetuava, falando de venda final, eu tinha 58, irmão. Maior share Brasil. Você entendeu? Então, assim, o mercado estava aquecido no pós-pandemia com vitamina D, velho. E aí, o que eu fui fazer? Olha o processo de ser curioso de estudar. Eu caí pra dentro pra estudar, pra entender. Google Academy. Aí, em inglês. Tradutor, parceiro. Vitamina D disso, daquilo. Coisas que estavam ali.
Então, quando eu ia bater um papo com o médico, eu tinha conhecimento que muita gente não tinha. E, fato, tinha fonte. O meu resultado não vinha do nada. Vinha da minha habilidade de vender, sim. Mas o que eu fazia? Eu seguia o caminho, mas eu tinha descoberto esse caminho. Entendeu? E fui bem sucedido nesse processo de venda. Boa, né? Entendeu? Então, assim, moda praia, verão. Irmão, como é que você trabalha com moda praia no verão e você não faz campanha de vendas? Como é que você trabalha com coisas relacionadas a São João e você não fez uma campanha de vendas agora, irmão? Roupa, bota, chapéu. Sim. Então, a hora que você quer que seu vendedor caia pra dentro, produza, avance, é agora. Muito bom, velho. Faz uma campanha de vendas. Não sei como é que fazer isso, não. Faz por pontos. Se você atingir a meta, 1 ponto. Se você ultrapassar 50% da meta, 2 pontos. Pô, a galera chega atrasado. Pra quem não atrasa, outro ponto. A galera se veste mal. Pra quem se veste mal, outro ponto. Você faz uma campanha com pontos. Tantos pontos, pago tanto, pago tanto, pago tanto. Isso tem a ver com porcentagem ou comissão? Não. Isso é a premiação. Faz um aditivo do contrato de trabalho que ele vai receber premiação trimestral. Você não vou pagar isso no janeiro, fevereiro e março. Eu vou pagar no final do trimestre. O salário é todo mês. Premiação bimestral, trimestral. Pode ser mestral? Pode. Mas o ideal é que não seja, para ficar mais distante de comprovar como salário. Aí, irmão, tu quer me dizer que um colaborador que trabalhou com a gente, concorrendo a uma campanha, e eu já participei de campanha na época da Red Bull, a gente dá o sangue, meu irmão. A gente corre mesmo. Entendeu? É uma corrida. O cara não atrasa, o cara usa farda, o cara quer vender mais. Aí você bota lá um outro ponto pra quem vende combo, porque eu tenho canga e tenho boné e tenho não sei o quê. Você entendeu? Você pega a sua dor, empreendedor, sua dor e joga dentro de uma campanha de vendas. Ah, Marcos, mas eu tenho fábrica. Irmão, tu gasta muito com IPI, com material. Você pode botar isso como um ponto. Pô, velho, a galera atrasa demais no Carnaval de Salvador. Eu vou botar 2 pontos nesse critério, no mês de fevereiro. Toma. Você entendeu que não é algo engessado, mas não pode nunca envolver comissão, você não pode trocar comissão por premiação, e você tem que fazer o aditivo do trabalho e fazer um negócio bonitinho, roda um circular, roda os pontos, pronto, roda a campanha. Aconselho, bimestral, trimestral, semestral. Evita mensal. Pode, mas evita. Caramba. Sabe quanto zero é de encargo trabalhista? 0. Diminui absurdamente. 0? 0, né? O que você pagar de premiação? Eu dei 10 mil agora. Você vê direto, a Red Bull dava moto, dava premiação, pô. Eu dei 10 mil agora pro Sandro. Em uma campanha de premiação trimestral. Não paga. 13º, não paga férias. Paga nada, irmão. Só paga os 10 mil dele. Foi uma campanha formada, bonitinha, todo mundo fazendo. Então, assim, o empresário hoje do comércio, que tem a loja, deveria estar fazendo isso. Entendeu? Principalmente a convenção coletiva dele não obrigar ele a pagar comissão, velho. O cara que trabalha com produção deveria ter incentivo dentro da produção. Porque olha a força que o empresário tem de mover a sua cultura através de um processo de cartão de benefício. Não, você move sua cultura, você tem problema com EPI. Você bota uma bonificação pro EPI e você bota uma bonificação pro time inteiro ainda. Se o time inteiro fizer certo, todo mundo ganha um ponto. Se o time não fizer, todo mundo já perdeu esse ponto e tem um ponto individual. Irmão, eu vou fiscalizar você, aí caramba. O pau quebra. Você entendeu? Você tá usando tua inteligência pro negócio funcionar, porque tua preocupação não tem que ficar nisso, não, pô. Tem que estar nisso também, mas tua atenção tem que estar em vendas, crescer um negócio, prospectar, avançar. Entendeu? Então, e isso vai fazer com que os processos estejam andando certinho. Certinho. Eles se autorregulam, irmão. Muito bom. Então, trabalhar com premiação e com incentivo é super importante. O que a gente faz, por exemplo, com o São João. A gente tem funcionário do mês, a gente tem várias coisas que dão premiação extra pra galera. Por um trabalho extraordinário. Esse que tá na lei, tá? Perfeito. Ah, você veio e vendeu, eu te dou uma premiação. Tá errado, viu? Tem que ser um trabalho acima da meta. Tudo que a gente falou não foi extra? O cara dá sangue, o cara faz, o cara se dedica? Pronto. Premissa por lei. O que é um trabalho extraordinário? Aí você não tem plano de carreira, salário, definição de função. Como é que você vai fazer uma campanha de vendas? 100% legal. Você pode? Pode. Vai estar a nível máximo de proteção? Não, mas já vai estar melhorzinho. Entendeu? Então faz plano de cargos e carreiras, define as funções. Pô, a função do cara é fazer isso e não sei o quê. É vir atender o cliente. O cara, além de atender um cliente, vendeu mais produto, indicou para tal coisa, fez tal. Isso é um trabalho extraordinário. Isso pode sofrer premiação. Entendeu? O cara tem um EPI que dura 1 mês, mas que ele pode trocar toda semana. Ele fez aquela zorra durar 1 mês, não economizou dinheiro, devolve uma parte desse dinheiro pro cara. Entendeu? Então, assim, cartão de benefícios vai muito além de pagar benefícios da forma correta. E, irmão, eu acabei entendendo como é que funciona agora. Não é bom o negócio? Agora o olho, ó, brilhou. Ajuda de custo, total, combustível, brother. Premiação, cultura. Total. É que eu te falei, qual que eu vou usar? Porque a galera às vezes faz assim, eu preciso ouvir, né? Que é você, todo o processo de vendas, ele começa por uma audição. Oi, tudo bom? Eu sou fulano de tal.
Ô, irmão, eu sempre brinco assim, só pra entender um pouquinho mais de você, o que é que você faz? Eu nem falo do produto, o que é que você faz, quem é você? Que a pessoa às vezes, eu fundei essa empresa, eu sou sócio, você entende quem é aquela pessoa, certo? A pessoa conta, por que você pensaria em botar nisso? Às vezes o cara tá com uma dor, porque a pessoa só se move por 2 motivos, dor, desejo. O desejo. Acabou, irmão. Não, irmão, é que eu tomei um processo disso, é que eu tomei uma porrada daquilo, é que não sei o que, é que alguém me falou que isso aqui tá errado. Uma dor. Às vezes os dois, viu? Não, porque eu tenho vontade de ser como tal empresa, eu tenho vontade de crescer. Então você mexe nos dois do cara. E você escolhe o caminho pra ir pros dois, irmão. Entendeu? Então, Cara, dentro da Smart Valley é isso que a gente faz. A gente escuta o empresário. Marcão, prepara a sua agenda, viu? Prepara a sua agenda, que aqui dentro do ecossistema tem muito empresário, cara, com muitos colaboradores. E eu não paro de estudar, viu? Exato, isso que a gente tá percebendo, seu diferencial. Parabéns por isso. E tem muita gente que a gente quer te conectar, cara. Com certeza. Viu? Então, show de bola. Cara, infelizmente a gente vai ter que... Já estouramos, né? Já estouramos, mas o conteúdo foi muito bacana, muito esclarecedor. O início ali do podcast, ali, meados do podcast, cara, você trouxe muita visão de mentalidade, de como você de fato se preparar para ter um negócio, ter um business sólido. Com certeza. E agora, nessa segunda parte, abriu a visão do empresário para... Vou fazer um adendo passando um ponto. Pandemia, né? Muita gente foi para home office. Sim. Você é empreendedor, tem gente em home office, pague o auxílio home office. Se você não pagar, você paga na justiça. Porque você usa o computador do cara, você usa a energia do cara, você usa a internet do cara, o celular. E aí, quanto é que vai ser? Depende. O cara precisa de uma máquina ultra mega power para processar dados? Precisa de uma internet super rápida, um celular de última geração? Quanto é que entende desse valor? Entendimento jurídico atual. Entre 250 e 500 reais. Pô, e como é que eu escolho? Você usa equipamento de última geração, cara, dá 500 reais. Você usa pouca coisa, dá 250. Porque a justiça vai entender assim, o Hugo malvadão, velho. Tirou o João daqui, botou pra casa, o Hugo economiza em energia, aluguel, computador e celular. Filha de uma mãe. Pague auxílio home office se você não tá pagando e você precisa pagar. Agora, paga por onde? Cartão. Não vai comprovar salário nunca, meu amigo. Muito Entendeu? Bom, cara. Então tem esses adendos que tem que estar atento. Show de bola. Marcão, muito obrigado, cara. Obrigado você, Onde é que a galera te encontra? Cara, a Smart Valley Oficial o Smart Valley é o Instagram da gente, tá? Lá você consegue entrar em contato comigo, consegue pegar meu WhatsApp, tranquilo. O meu Instagram ainda é fechado, eu tenho essa briga, todo mundo não quer que fique, mas só se eu fizer um outro, porque é pouquinha gente mesmo, é só a galera da família e tal. Mas meu arroba é Marcos Paulo Gama. Bota a cara Marcos com no perfil da empresa. Já tá assim, já tá. Toda a equipe mostra, viu? Toda a equipe participa, faz, fala. Muito bom. Todo mundo bota a cara lá, não tem essa não. Um ou outro que ainda não tá, não é obrigado a colocar. Mas quando existe um movimento das pessoas fazendo, as pessoas acabam se incluindo no processo. Quem bota a cara tem premiação. Não posso fazer isso. Mas assim, é bem quisto pelo processo, entendeu? Então, pode até ter, né? Meu irmão, muito obrigado pela sua contribuição vocês, aqui ao ecossistema. Realmente, você acabou de contribuir para a nossa audiência, para a nossa construção de movimento. E é isso aí. Quem sabe a gente vai ter dobradinha, né? Com certeza. Trazer o Marcos aí, porque o homem tem mais coisa pra buscar. Muita coisa pra falar. Quem sabe pra falar de macenaria, de representação comercial, de intraempreendedorismo. Blindagem empresarial, irmão. Boa. Acho que entrou só um pouquinho nisso aí. Exatamente. Isso é muito importante. Gratidão, tá? Valeu. Obrigado, queridão, pelo convite. Tamo junto. E pra você que assistiu aí essa aula, abriu a sua mente, direcionou você pra fazer a coisa certa. Agora você vai pegar e vai compartilhar com quem tem negócio e vai dizer assim, ó, olha o ouro que eu tô te mandando aí, pra você entender como fazer a coisa certa. Que o empresário tem que fazer a coisa certa. É isso aí. E é isso aí. Se você já teve algum desafio ou alguma pancada como empresário, como empreendedor, de alguns exemplos citados aqui, coloca aqui embaixo. A gente vai fazer questão lá de mostrar pro Marcão e a gente poder debater sobre isso. Então é isso. Um abraço. Um abraço, galera. Até o próximo episódio. Obrigado.